Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mundo Apocalíptico. Capítulo 1. Esqueleto Invocado Especial. Yunhua era uma universidade na cidade de Leijian, uma universidade menor que pertencia à segunda série do país. Em um quarto do dormitório masculino da Universidade Yunhua, Yuizong deu uma olhada em suas roupas no espelho enquanto terminava de se vestir. Ao terminar de se vestir, Yuizong pensou em voz baixa: que tipo de problema aquele demônio travesso me dará hoje? Era domingo. Na sala, havia 6 camas de metal, mas apenas Yuizong estava lá. Os outros colegas de quarto estavam se divertindo no fim de semana. Yuizong estava se preparando para trabalhar como tutor para ganhar seu sustento. Vocês, mortais parecidos com formigas, eu sou Deus. Odeio olhar para seres humanos fracos que vivem uma vida tranquila e pacífica, e use-o para me agradar. Somente ficando mais forte você conseguirá sobreviver. Senão, você morrerá. Agora, a contagem regressiva começa. 5. De repente, um som estranho apareceu na mente de Yuizong. Quando o som apareceu, foi como se o tempo tivesse congelado quando seus olhos pararam. Todo o ambiente também ficou extremamente lento, como se o tempo tivesse parado. Em sua mente, ele só conseguia ouvir o som. 4. O jogo começa oficialmente. Todas vocês, formigas, lutem para sobreviver. Após o fim do som, Yuizong foi libertado de seu estranho estado. O que é isso? Lá dentro, Yuizong ficou surpreso e olhou para o cajado de 1 metro de comprimento em sua mão, que apareceu do nada. Isso fez perceber que o que acabará de ouvir não era uma alucinação. Equipe novata, novo equipamento. Arma de nível iniciante. Ataque 0,5, durabilidade 100. Por favor, faça bom uso desta arma para sobreviver. Yuizong, homem, nível 1. Ocupação, nenhuma. Título, nenhum. Força, 9-10. Agilidade, 10. Vitalidade, 9-10. Resistência, 8-10. Espírito, 12-10. Vigor, 10. A mente de Yuizong ficou pasma. Informações estranhas como essa fluíram diretamente em sua cabeça. Olhando para o cajado em sua mão, uma sensação de mau pressentimento surgiu na mente de Yuizong, então ele correu em direção à porta do quarto para fechá-la. Ele então rapidamente abriu o armário de um colega de quarto e tirou um par de binóculos. O dormitório em frente a Yuizong era o dormitório das meninas, então alguns meninos nos dormitórios compraram binóculos para dar uma olhada nas meninas. Yuizong foi até a janela e olhou para fora, segurando a bengala com uma das mãos. Naquela época eram cerca de 2 ou 3 da tarde, por isso os alunos que não saíam dormiam no dormitório enquanto eram muito poucas as pessoas que o faziam. Me salve! Um grito agudo ecoou pela rua. Yuizong olhou na direção do grito e viu uma cena de horror. Ele viu uma garota vestindo uma camiseta branca cercada por outras 8 garotas que mordiam e comiam loucamente a garota de camiseta branca. Sangue fresco manchou suas roupas. A garota lutava e gritava constantemente, mas não havia como escapar. Por que isso está acontecendo? Vendo a cena horrível e aterrorizante à distância, Yuizong sentiu como se uma tempestade estivesse se formando em seu estômago. Ele logo colocou o binóculo para olhar para lá. Através dos binóculos, Yuizong pôde ver claramente a situação. As 8 garotas estavam atacando a garota de camiseta branca com os olhos desprovidos de ânimo. Eles eram como feras loucas mordendo seu corpo, constantemente arrancando pedaços de carne fresca e engolindo-os. A cena foi tão horrível que fez Yuizong sentir-se nauseado e dominado pelo medo. Embora estivesse com o coração assustado, ele tentou observar com calma. As 8 garotas ainda mordiam o corpo esfarrapado da garota de camiseta branca, que estava cheio de feridas na carne, faltando muitos pedaços. Quando terminaram, pararam de morder e se espalharam, vagando sem rumo. A velocidade de caminhada deles era um pouco lenta, muito mais lenta do que a de uma pessoa comum, mas eles se moviam em grupos. Se você estivesse cercado, basicamente não haveria chance de sobrevivência. Yuizong olhou para as garotas lentas enquanto pensava: isso é Resident Evil? Seus olhos ficaram brancos. Com a boca ainda coberta de sangue humano, eles pareciam tão assustadores. De repente ele teve um pensamento. Essas garotas estavam agindo como zumbis em Resident Evil. O palpite de Yuizong logo foi verificado. A garota de camisa branca, que havia perdido a vitalidade e foi mordida irreconhecível, levantou-se lentamente do chão. Com os 2 olhos brancos, ele cambaleou sem rumo pela rua. É ruim. Zumbis. Yuizong sentiu um calafrio por dentro. Se realmente fosse como ele pensava, com todo o campus cheio de zumbis, seria difícil para eles sobreviver. De repente, o som de uma batida forte chegou à porta. Perigo. Zumbis. Sacudindo o interior, Yuizong imediatamente empurrou uma mesa de madeira do computador em direção à porta para bloqueá-la. Acompanhada por um som estridente, a fina porta de madeira quebrou quando 2 garras perfuraram. Tanto poder. Assustado, Yuizong recuou. As portas do dormitório da Universidade Yunhua eram frágeis e feitas de madeira, porém, para as pessoas comuns, não era possível perfurar a porta sem a ajuda de quaisquer ferramentas. A força dos zumbis estava muito além da imaginação de Yuizong. As 2 garras que passavam pela porta tremiam incessantemente e, ao mesmo tempo, ouvia-se o barulho da porta. Enquanto cerrava os dentes e superava seus medos, os olhos de Yuizong piscaram enquanto ele caminhava em direção à porta. Ele usou seu cajado novato para cortar ambos os membros. Yuizong atacou mais de 10 vezes antes de conseguir cortar as pontas das garras do zumbi. Ambos os braços foram removidos. No momento em que os braços do zumbi foram cortados, foi acompanhado por um barulho alto. A fina porta de madeira foi então esmagada por uma cabeça com um grande buraco e olhos brancos. Um zumbi de cabelos curtos que já foi estudante enfiou a cabeça, lutando constantemente contra Yuizong. Shuzen. Yuizong reconheceu à primeira vista que o zumbi à sua frente era membro do time de futebol da escola, um colega de classe que morava ao lado dele. Eles eram conhecidos e estavam conversando há apenas 20 minutos. Não esperava que 20 minutos depois Shuzen se transformasse
transformasse em um zumbi. Sinto muito, eu quero viver. Olhando para o zumbi que lutava, os olhos de Yuizong brilharam com uma luz complexa. Ele cerrou os dentes enquanto segurava o cajado novato acima da cabeça, bateu nele com toda a força. Sob o soco com força total de Yuizong, a cabeça do zumbi de Shuzen foi atingida e torcida, inclinando-se para o lado. Quase ao mesmo tempo, um pequeno livro preto e uma moeda preta saíram do corpo de Shuzen e caíram perto do alcance de Yuizong. Uma luz branca que era invisível aos olhos humanos voou de Shuzen para dentro dele. Yuizong tinha olhos penetrantes e aproximou-se daquele pequeno livro preto e moeda preta. Ele os pegou e deu alguns passos para trás. Livro de habilidades de nível 3. Convocar um esqueleto especial. Descrição. Consome 10 MP. Invoque um esqueleto especial do inferno para lutar por você. O nível inicial do esqueleto especial é 1, com 6 propriedades iniciais de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 180 e 180. O tempo de espera é de 10 dias. Você gostaria de aprender a habilidade? Quando Yuizong pegou o livrinho preto, uma estranha sensação de informação fluiu rapidamente em sua mente. Ele imediatamente fez a escolha. Aprenda imediatamente. Antes de atingir o nível 30, você só pode aprender 3 habilidades ativas. Tem certeza de que deseja aprender a habilidade Invocar um esqueleto especial? Sim. Yuizong selecionou a opção sem hesitação. Atualmente ele só estava preocupado em poder sobreviver. Para avançar para o futuro, ele não poderia se preocupar em usar slots de habilidade. Neste momento, ganhar um pouco de força era bom. Esses zumbis tinham grande força. Conseguindo destruir a porta de madeira, ele sentiu que se esconder dentro do quarto não era seguro. Yuizong precisava obter forças para viver e se preocuparia com outras coisas mais tarde. Neste exato momento, o livro de habilidades de nível 3, Convocar um esqueleto especial, rapidamente desapareceu em uma luz negra e fluiu em direção a ele entre as sobrancelhas. Yuizong imediatamente considerou isso como seu conhecimento. Em sua mente, ele formou uma runa estranha, e logo um som surgiu em sua cabeça. Convocar um esqueleto especial? Você precisa consumir 10 MP. Sim. Ele imediatamente tomou uma decisão e ativou a habilidade Convocar um esqueleto especial. No momento seguinte, um punhado de encantamentos misteriosos caiu de repente de sua boca. Vazio. Uma caverna gigante apareceu do nada. A atmosfera da caverna exalava morte sem fim, com seu cheiro no ar. Enquanto isso, Yuizong sentiu uma leve dor na cabeça quando uma força misteriosa passou, sua cabeça ficou um pouco tonta. Então o esqueleto à frente com apenas ossos saiu lentamente da caverna. Ele estava cercado por uma névoa negra, com 2 olhos brilhando com chamas mágicas. Yuizong teve uma sensação de conexão com o estranho esqueleto humano que saía do mundo abissal. Esqueleto especial nível 1. Força 10, 10. Agilidade 10, 10. Vitalidade 10, 10. Resistência 10, 10, 10. Espírito 10, 10. Vigor 5, 10. Tem habilidades. Usar habilidade de ossos? O esqueleto olhou para Yuizong e imediatamente foi até o zumbi morto por ele. Usando os braços, ele esfaqueou o corpo zumbi de Shuzen. Capítulo 2. A evolução começa. Uma luz negra piscou, durando cerca de 3 segundos. O esqueleto especial tirou um machado de osso do corpo do zumbi, medindo 1,2 metros de comprimento, e segurou o machado na mão. Depois que o machado de osso foi retirado do corpo do zumbi, ele se transformou em uma poça cheia de pus preto pútrido e sangue. Yuizong olhou para o esqueleto especial e apontou para uma mesa de madeira ao lado dele e disse: corte a mesa. Special Seleton usou o machado de osso para cortar a mesa do computador. Um som de divisão audível. A mesa de madeira do computador estava quebrada. Incrível! Olhando para aquela mesa de madeira do computador dividida ao meio, Yuizong ficou feliz por dentro. Para ter um poderoso guardião morto-vivo, suas chances de sobrevivência aumentaram. Depois de testar o poder destrutivo do esqueleto especial, Yuizong pegou a moeda preta e inspecionou-a cuidadosamente. Uma moeda de sobrevivência. Yuizong pegou a moeda e recebeu a mensagem. Embora Yuizong não soubesse o valor desta moeda de sobrevivência, ele ainda a guardou cuidadosamente no bolso. Neste momento, do lado de fora, ouviu-se o som de uma forte colisão. Uma garra perfurou abruptamente a porta de madeira, sacudindo-a sem parar. Entre várias respirações, a porta se abriu. 4 zumbis de olhos brancos abriram a porta e entraram no quarto. Houve um som estridente, e Yuizong olhou para fora e viu uma janela sendo quebrada por um zumbi. Do lado de fora, o zumbi tentou entrar através dele. Yuizong olhou para a porta de madeira que foi quebrada pelos zumbis com um sorriso torto e deu uma ordem ao esqueleto especial. A escola teve que minimizar custos, mas não deveria ter economizado dinheiro na construção do dormitório. Esta é uma construção de má qualidade. Esqueleto especial, mate os zumbis que entraram. O esqueleto especial recebeu a ordem de Yuizong e deu um passo à frente. Atingiu a cabeça do zumbi, dividindo-a e fazendo sua cabeça voar. Sangue sujo espirrando por toda parte. Quase ao mesmo tempo, 3 zumbis avançaram juntos e agarraram o esqueleto especial, enquanto puxavam e mordiam. Os ossos do esqueleto especial foram rasgados pelos 3 zumbis, um por um, e seu HP continuou a cair. A mão direita do esqueleto especial segurada pelo zumbi estava firmemente no lugar, incapaz de se mover. O esqueleto especial e os 3 zumbis tentaram passar pela porta estreita. Yuizong deu um passo à frente, segurando o cajado e acertando a cabeça do zumbi. O zumbi segurando o braço direito com o machado do esqueleto especial teve a cabeça quebrada na lateral da cabeça e estava torto. Um grupo de luzes brancas dos corpos dos zumbis voou para o corpo de Yuizong. O braço direito do esqueleto especial com o machado estava livre e ele imediatamente começou a empunhar o machado, decapitando o zumbi. Como se pudesse sentir o sabor dos vivos, o corpo do zumbi segurando o esqueleto especial se soltou. Yuizong subiu acima. Yuizong olhou para os olhos brancos do zumbi e para seu rosto, que tinha um pedaço de carne mordida. A boca aberta do zumbi estava cheia de sangue. Ele deu um passo para trás. Esses zumbis eram extremamente perigosos. Em uma briga com eles, apenas um arranhão já te transformaria no tipo deles. Um zumbi.
Se não fosse necessário, Yuizong não queria entrar em combate corpo a corpo com esses monstros. Neste momento, o outro zumbi que havia quebrado a janela entrou no quarto e cambaleou em direção a Yuizong. Além da porta, 2 zumbis entraram na sala pelo buraco. Como se fossem sensíveis a Yuizong, o esqueleto especial, enquanto ainda lutava contra o zumbi no chão, de repente usou a mão para agarrar o outro zumbi que avançava. O zumbi avançando em direção a Yuizong imediatamente caiu no chão, e Yuizong levantou o cajado novato para acertar a cabeça do zumbi, fazendo com que ele torcesse para o lado. Uma bola de luz branca entrou rapidamente no corpo de Yuizong. Você avançou para o nível 2 e ganhou 2 pontos de atributos, por favor, distribua os pontos. A bola de luz branca acabará de entrar no corpo de Yuizong quando a ideia imediatamente surgiu na mente de Yuizong. Distribua força e resistência. Yuizong disse imediatamente. Lutar contra os zumbis consumiu muita resistência, muito além do que Yuizong esperava. Ele só lidou com 3 zumbis, mas a resistência deles caiu de 8 pontos para 3 pontos. Para cortar completamente a cabeça do zumbi, ele teve que fazer muito esforço. Logo depois de algumas respirações, um calor fluiu por seu corpo e ele sentiu vagamente sua força aumentar um pouco. Sua resistência começou a se recuperar. Parabéns, você sobreviveu e destruiu os monstros. O mundo de Deus e do diabo lhe concederá uma habilidade básica. Selecione uma habilidade. Habilidade 1, Olhos de Percepção, pode discernir informações de monstros de até 5 níveis acima. Habilidade 2, Capacidade Linguística permite dominar facilmente a língua de qualquer país. Ouvir, falar e escrever não é um obstáculo. Esses feitiços não ocupam um dos 3 slots de habilidade ativos. Sem qualquer hesitação, Yuizong imediatamente fez uma escolha. Eu escolho Olhos da Percepção. Ponto. Uma luz tremeluziu, rapidamente se condensou e formou uma runa de bronze em sua mente. Ele se concentrou e usou Olhos de Percepção, olhando para o zumbi. Infecção preliminar nível 1. Estes estão sendo corroídos pela infecção pelo vírus, deixando apenas o desejo por carne e sangue. Capacidade de infecção viral. Enquanto houver um corte na pele, o vírus infectará, dependendo da constituição da pessoa, entre 3 e 10 minutos. O corpo estará infectado com infecção preliminar. Além dos 3 fluidos de tratamento com os padrões médicos deste mundo, é incurável por pelo menos uma década. De fato, os olhos de Yuizong engrossaram, pois agora ele estava com um pouco mais de medo daqueles zumbis. Os 2 zumbis restantes cambalearam em direção a Yuizong. O esqueleto especial empunhou seu grande machado e partiu. A cabeça de um zumbi foi decepada e lançada voando. O outro zumbi atacou o esqueleto especial e, com um aperto violento, arrancou um osso do peito do esqueleto especial. Yuizong aproveitou a oportunidade para dar um passo à frente, usando o cajado para acertar a cabeça do zumbi, quebrando-o. O que é isso? Depois de receber os olhos da percepção, Yuizong agora podia ver uma bola de luz branca voar para fora do corpo do zumbi e entrar em seu corpo. Será que é isso que está deixando meu corpo mais forte? Yuizong olhou para a bola branca de luz e especulou. Não houve informação, então Yuizong deixou essa questão de lado. Ele olhou para o esqueleto especial e o convocou. Esqueleto especial, ossos brancos. Nível 2. Força, 11-10. Agilidade, 11-10. Vitalidade, 11-10. Resistência, 11-09-10. Espírito, 11-10. Vigor, 6-10. Tem habilidades. Usar habilidade de ossos? Capítulo 3. Fúria Zumbi. Incrível! Yuizong olhou as estatísticas da White Bones e ficou animado. A taxa de crescimento de White Bones foi superior à de Yuizong. Seus atributos aumentaram em 6 pontos em um único nível. Comparado com uma pessoa média, ele era agora 10% mais alto. Com um aliado tão poderoso, suas chances de sobrevivência aumentaram um pouco. Tolerando o fedor vindo dos cadáveres, ele empurrou com força a mesa do computador, os cobertores e os travesseiros para dentro da sala sem hesitar, para bloquear a porta e a janela. Mesmo que não pudesse resistir ao ataque do zumbi, ainda poderia atrasá-los. Além de serem fortes, os zumbis de nível 1 possuíam uma fraqueza muito óbvia, que era seu movimento lento. Se você não encontrar vários zumbis, até mesmo pessoas comuns poderão lidar com eles usando apenas uma arma longa. Mas se você estiver cercado por 10 zumbis, certamente morrerá. Bloqueando a porta, Yuizong deu um suspiro de alívio nesta sala fedorenta. A experiência anterior tornou difícil aceitar que se ele não tivesse recebido a habilidade de invocar ossos brancos, ele já teria se tornado um zumbi. Yuizong ainda tinha dificuldade em lidar com um zumbi em um ambiente tão confinado. Atacado por 3 zumbis, ele simplesmente ficaria sobrecarregado. Após um leve suspiro de alívio, Yuizong imediatamente procurou pelo quarto para encontrar os recursos que poderia usar. Ele logo encontrou um monte de cordas, uma mochila de montanhismo, 4 pacotes de macarrão instantâneo e um saco de torta de creme. Com a sala estreita e aproveitando o terreno, Yuizong e White Bones conseguiram lidar com os zumbis trabalhando juntos. No entanto, havia uma questão fundamental. Este dormitório masculino tinha 8 andares. Cada andar tinha 20 quartos e cada cômodo acomodava 12 pessoas. Então havia um total de 1920 crianças morando lá. Embora fosse domingo e um grande número de pessoas tenha saído, os que permaneceram ainda somavam mais de 600 pessoas. Mesmo que um terço dessas pessoas se transformasse em zumbis, ainda assim seria assustador. O ponto mais importante era que os dormitórios não tinham muita comida ou água. Yuizong não sabia se o sistema de água estava infectado ou não. Além da garrafa de água, ele não se atreveu a beber mais nada. Yuizong rapidamente amarrou a corda na cama e jogou a corda de escalada pela janela. Vendo a corda de escalada pousar, Yuizong parou e sentou-se no assento. Ele pegou binóculos para olhar para fora, observando a situação lá fora. White Bones estava bem ao lado dele. Neste momento parecia que toda a escola estava em frenesi. Alguns estudantes saíram correndo do dormitório, com zumbis cambaleando atrás deles. Muitos estudantes tinham um ferimento enfaixado no corpo. Eles pareciam angustiados e aparentemente feridos. O menino correndo não prestava atenção ao que estava sob seus pés. De repente, após passar por um cadáver, o cadáver agarrou sua perna, fazendo-o tropeçar. Ele rapidamente caiu no chão.
Zhang, salve-me. Com uma expressão de terror no rosto, ele olhou para o amigo à sua frente e gritou. Zhang olhou para trás e viu que atrás do menino estavam os zumbis. Com os olhos cheios de medo, ele se virou e fugiu sem olhar para trás. Zhang, Zoufeng, ajuda, me salve. Aquele garoto assustado gritou alto. Zoufeng, de 1,8 metros de altura, ouviu a voz angustiada do menino e hesitou por um momento. Ele se virou olhando para trás, e viu apenas 8 zumbis atacando o garoto no chão. Sendo mordido loucamente, apenas a voz gritante do menino pôde ser ouvida. Ao ver essa cena, Zoufeng ficou com tanto medo que suas pernas ficaram moles. Então ele não olhou para trás novamente, olhando para frente e fugindo. Os 8 zumbis roeram o corpo do menino, e logo os gritos do menino desapareceram. O resto dos meninos fugiu loucamente para longe. Neste ponto, todo o campus havia se tornado uma massa de caos. Estudantes de todos os lugares estavam assustados e fugindo dos zumbis que os perseguiam. Não havia muitas pessoas na rua, mas de repente havia muitos estudantes e um grande número de zumbis. De vez em quando havia estudantes cujos corpos se contorciam e caíam repentinamente no chão. Quando eles se levantaram novamente, eles se transformaram em zumbis. O campus estava cheio de uma atmosfera de pânico. Yui Zong estava observando tudo abaixo e tremia por dentro. Neste ponto das ruas abaixo, zumbis foram atraídos pelos estudantes, correndo por toda parte. Na rua que leva ao minimercado do campus, havia 20 zumbis na rua, bloqueando o caminho para o minimercado e a estrada em frente à escola. 6 meninos no dormitório viram os zumbis bloqueando a rua que levava à porta. Como se pudessem sentir a força da vida, 6 zumbis rapidamente se viraram e caminharam em direção aos meninos. A rua da escola não era muito larga, com 6 zumbis eles já tinham a rua quase totalmente bloqueada e deixando apenas uma pequena brecha. 8 zumbis atrás dos meninos tinham acabado de comer e cambalearam em direção a 6 pessoas. Neste momento havia zumbis na frente e atrás deles, bloqueando o caminho. Nesse momento crítico, 2 meninos correram em direção aos zumbis à frente com uma expressão de horror e gritando bem alto. Cada um deles estava armado com um cajado novato e esfaqueou um zumbi cada. Cada zumbi foi derrubado no chão. Um aluno aproveitou a oportunidade para passar pela lacuna. Um momento depois, já era tarde demais e então foi bloqueado. Uma grande mão se estendeu e agarrou seu braço com firmeza. Não! Ajuda! Ajuda! Em pânico, o estudante usou seu cajado novato para acertar o zumbi, cortando seu braço. Os 3 zumbis restantes aproveitaram a oportunidade para agarrá-lo e abriram as mandíbulas para morder seu pescoço com força. Ah! Ajuda! O estudante imediatamente soltou um grito alto. Os 3 zumbis, enquanto seguravam o aluno com firmeza, começaram a comê-lo de forma sangrenta. Os 2 zumbis restantes foram atraídos pelo cheiro de sangue e se dirigiram em direção ao corpo do aluno. Eles avançaram e começaram a morder seu corpo. O outro aluno não passou muito longe daqueles zumbis. Ele logo foi cercado por zumbis novamente. Imerso em cadáveres, ele soltou um gemido miserável. Os outros 4 alunos presenciaram a cena com os olhos cheios de terror. Já terminamos. Um aluno ficou tão assustado que caiu no chão. Na árvore, um garoto relativamente alto e quieto falou. Ele olhou em volta e rapidamente subiu pela lateral de uma árvore. No campus principal da Universidade Yunhua, havia árvores e plantas plantadas por toda parte. Os outros 2 meninos também tinham mãos e pés habilidosos. Eles foram em direção às árvores e começaram a subir. Me salve. Gang Shen, me dê uma mão. Sob seus instintos de sobrevivência, o menino paralisado no chão levantou-se. Ao ver o outro subir na árvore, soltou um grito. Ele não sabia subir em árvores. Atraídos pelo grito do menino, os zumbis num raio de 100 metros tremeram levemente e começaram a se mover em direção ao som. Mais de 10 zumbis formando um exército foram suficientes para destruir qualquer resistência na universidade. Capítulo 4. A dura batalha no quarto. O primeiro menino a subir na árvore, Shengang, ouviu o som angustiado do menino abaixo e hesitou. Nos poucos segundos de hesitação de Shengang, as garras do zumbi pegaram o menino e morderam seu pescoço. Ah! O menino soltou um grito de tristeza e logo foi derrubado por 5 zumbis. O grito extremamente penetrante ecoou pela área, trazendo medo aos corações das pessoas. Vendo uma cena como essa, os 3 alunos não se atreveram a parar, correndo para subir na árvore para escapar. Com os olhos cheios de medo, eles observaram silenciosamente os 3 zumbis abaixo. Dezenas de zumbis formaram um exército assustador ao redor da árvore, bloqueando a rota de fuga para o mundo exterior. Problemas. Vendo a situação lá fora, Yui franziu a testa. A única saída para o mundo exterior estava bloqueada. Parecia muito difícil escapar daqui. O ponto fraco desses zumbis era a cabeça, mas com tanto poder, que apenas um pequeno ferimento deles seria capaz de matar uma pessoa. Eles eram extremamente difíceis de tratar. Se não fossem tão lentos, sem armas de fogo, até as forças de elite teriam muita dificuldade em lidar com eles. Neste momento, um som violento veio de fora da sala e 2 zumbis se amontoaram do lado de fora. Ossos brancos guardavam a porta principal da residência e atacaram violentamente com um machado, decepando a cabeça de um zumbi. Yui olhou para White Bones e viu uma bola de luz branca do corpo do zumbi voar em sua direção. White Bones. Um zumbi foi morto, enquanto o zumbi restante lutava para entrar na sala. No entanto, sua cabeça foi rapidamente cortada pelo machado de White Bones, com manchas de sangue preto por todo o chão. Uma bola de luz branca voou para o corpo de White Bones novamente. Yui franziu a testa pensando. Matar monstros invocados parece ser capaz de ganhar apenas sua própria XP e nenhuma para o mestre. Parece que para ficar mais forte tenho que matar os monstros. Essa descoberta fez com que o plano original de Yui falhasse. Ele originalmente queria usar White Bones para lidar com os zumbis porque não tinha medo de ser infectado. Agora não era mais possível ficar na retaguarda enquanto ganhava XP. Se o próprio Yui não lutasse, ele nunca poderia se tornar mais forte. Yui não sabia exatamente qual seria o futuro do mundo, mas estava muito claro para ele que seria extremamente cruel.
Se ele não ficasse mais forte, até mesmo sobreviver seria difícil. Como se fossem atraídos pelo som, 3 zumbis cambalearam pela lateral da porta e rastejaram pelo buraco quebrado. White Bones, você cuida dos 2 da esquerda. Yui ordenou. Tendo recebido a ordem, White Bones deu um passo à frente, balançando o machado e cortando a cabeça de um zumbi. Sangue sujo respingou por toda parte. Sem medo, os 2 zumbis restantes ainda rastejaram para dentro. Na porta havia uma pilha de escombros. Um zumbi cambaleou para frente, tropeçou nos escombros e caiu no chão. Empunhando seu machado, White Bones cortou impiedosamente a cabeça do zumbi, matando-o rapidamente. O rosto do zumbi restante foi mordido de forma irreconhecível e cheio de buracos. O zumbi de olhos brancos lutou para rastejar pelo buraco e começou a se dirigir em direção a Yui. Yui superou seus medos, deu um passo à frente e ergueu seu cajado novato, esmagando a cabeça do zumbi. Isso fez com que a cabeça do zumbi se inclinasse para o lado e então uma bola de luz branca do zumbi voou para dentro de seu corpo. Não tendo chance, Yui permitiu que White Bones cortasse a cabeça do zumbi. Yui tentou recuperar o fôlego, pois não havia mais zumbis. Do lado de fora, os zumbis ainda cambaleavam, tentando entrar pela janela e pela porta. Um bando de zumbis. Vendo aqueles zumbis malucos tentando entrar na sala, ele não pôde deixar de suspirar. Desta vez havia mais de uma dúzia de zumbis amontoados em sua porta. Aqueles olhos brancos de zumbi desprovidos de vida davam-lhe uma sensação opressiva. O combate corpo a corpo consumia muita resistência e ao lutar com zumbis, até mesmo um pequeno arranhão era mortal. A sensação de enfrentar uma dúzia de zumbis era completamente diferente de enfrentar apenas um. Felizmente a entrada era pequena, permitindo a passagem de no máximo 3 zumbis pela porta. 3 zumbis aglomerados em frente à porta lutavam para entrar, enquanto outro zumbi tentava rastejar para fora da janela. Além daqueles 4 zumbis, o resto dos zumbis ainda estava amontoado do lado de fora da porta. A sensação de ter que matar inúmeros zumbis fez Yui se sentir fraca. White Bones, os 3 na porta são seus. Yui ordenou e então correu em direção à janela, seus olhos brilhando com uma luz determinada. Ele usou o cajado novato para esmagar a cabeça do zumbi, fazendo com que ela fosse torcida para o lado. Depois de ganhar um nível, as ações de White Bones eram agora melhores do que no passado. Ele pisou no cadáver do zumbi na porta, com um ataque decepando perfeitamente a cabeça do zumbi. Os 2 zumbis restantes se espremeram atrás do corpo do companheiro, tentando passar. Os 2 zumbis chegaram logo em seguida, antes de tropeçar nos escombros e cair no chão. Yui aproveitou a oportunidade para avançar, acertando a cabeça do zumbi. A cabeça foi destruída. Com um golpe de seu machado, White Bones cortou a cabeça de outro zumbi. Yui nem conseguiu recuperar o fôlego, mas mais 4 zumbis já tentavam entrar pela porta e janela. Yui cerrou os dentes e foi em direção à janela, onde havia um zumbi com os olhos arrancados. Lidando com um golpe severo na cabeça do zumbi, Yui zongo o esmagou. Uma bola de luz branca voou para dentro de seu corpo. Parado diante da porta, White Bones brandiu habilmente o machado e cortou a cabeça de um zumbi em 2, com sangue sujo espirrando por toda parte. Neste ponto, cadáveres de zumbis e todos os tipos de destroços haviam bloqueado a porta, mas os zumbis ainda tentavam arrombá-la agressivamente. Porém, os 2 zumbis restantes ainda estavam presos na porta, lutando constantemente. Yui rapidamente aproveitou a oportunidade para avançar para a esquerda com o bastão na mão direita, esmagando os zumbis e matando os 2. Os 2 cadáveres de zumbis ficaram presos na porta. Com o sangue sujo fluindo, um fedor rançoso encheu a sala inteira, tornando-a insuportável. Cadáveres enchiam a entrada, com os 3 cadáveres de zumbis bloqueando a entrada, mais 2 embalados de cada lado. 2 zumbis enfiaram suas cabeças e Yui rapidamente pisou na cabeça de um deles antes de usar seu cajado novato para matá-lo. White Bones usou seu machado para matar o outro. Outro zumbi estava tentando arrombar a janela. Ele tinha acabado de fazer isso parcialmente antes de Yui avançar e acertar sua cabeça. Depois de matar o zumbi, uma bola de luz branca voou para dentro do corpo de Yui, e uma voz soou em sua mente. Você avançou para o nível 3, por favor. Aloque os 2 pontos de atributos. Força de resistência. Ofegante, Yui fez a escolha. Lutar contra zumbis diminuiu muito sua resistência. Não havia energia suficiente para atingir as cabeças dos zumbis, torcendo-os, então ele teve que usar mais resistência. No meio de seus pensamentos, uma corrente de calor fluiu pelo corpo de Yui e começou a fortalecê-lo. Capítulo 5. A maçã da vitalidade. Depois que a pequena corrente de calor desapareceu, Yui sentiu que havia ficado um pouco mais forte. Do outro lado da sala, White Bones cortou a cabeça de outro zumbi com seu machado. Uma luz fraca brilhou e em seu lugar um pedaço de armadura torácica condensou-se no osso do tamanho da palma da mão. Ele subiu outro nível. Seu crescimento é rápido. Yui pensou enquanto olhava para White Bones. Cada vez que White Bones subia de nível, seus 6 atributos aumentavam novamente, enquanto apenas 2 dos atributos de Yui podiam aumentar. Ambos os conjuntos de atributos aumentaram, mas White Bones era 3 vezes maior. Depois de subir de nível, White Bones ficou ainda mais forte. Ele balançou o grande machado de osso e matou facilmente os 2 zumbis restantes. Os ataques de zumbis pareciam ter parado. Todos os zumbis morreram e Yui conseguiu respirar aliviada. Resistindo ao fedor dos cadáveres, Yui calçou luvas e procurou por aquelas moedas negras de vida. No momento, essas moedas vitais eram inúteis, mas Yui acreditava que no futuro elas seriam essenciais. Tendo feito tudo isso, Yui imediatamente sentou-se à janela, tentando silenciosamente restaurar sua resistência. Não posso ficar aqui por muito tempo. Yui examinou a sala e franziu a testa. Aqui nesta pequena sala havia mais de 10 cadáveres sem cabeça. Havia sangue sujo escorrendo, cheirava mal e não era um lugar onde uma pessoa pudesse ficar. Após a batalha feroz, a boca de Yui ficou seca e com sede.
Yui não se atreveu a beber a água da torneira do dormitório, pois não sabia se o vírus estava presente na água. Ele morreria eventualmente se ficasse aqui. Yui descansou silenciosamente por 10 minutos e sua resistência se recuperou lentamente de 4 para 7 pontos. Demorou mais 20 minutos para sua resistência se recuperar para 8 pontos. Parece que a velocidade de recuperação da resistência não é um valor fixo. Quanto mais baixo for, mais difícil será a recuperação total. Yui estava observando sua recuperação de resistência e contemplou isso silenciosamente. Ele se levantou e olhou para fora novamente. Desta vez a calma havia sido restaurada dentro do campus. Alunos e funcionários da escola foram infectados ou encontraram um lugar para se esconder. Zumbis estavam cambaleando por todo o campus. A maioria dos zumbis ao redor do dormitório masculino foi atraída pelo grupo de 6 pessoas de Shengang, deixando uma grande área vazia. Entre as áreas vazias, apenas alguns zumbis espalhados estavam inexpressivos. Mais baixo, Yui olhou para aqueles zumbis e ordenou White Bones. Ambos os olhos de White Bones brilharam brevemente com chamas demoníacas e corporais. Ele então colocou o machado de osso nas costas e desceu agilmente pela corda colocada ali por Yui. Quando White Bones pousou, ele soltou um som muito alto considerando o silêncio absoluto da área. 4 zumbis de aparência boba de repente se viraram e caminharam cambaleantes em direção a White Bones. Depois que White Bones pousou, Yui desceu rapidamente pela corda carregando uma grande mochila de montanhismo. Vendo os 4 zumbis cambaleantes, White Bones avançou e balançou seu machado, cortando a cabeça de um zumbi e fazendo voar. Yui rapidamente foi atrás de um zumbi e usou o cajado novato para quebrar sua cabeça, derrubando-o até torcer para o lado. Contanto que você não tivesse medo do vírus zumbi, ao se envolver em uma batalha 1v1 em campo aberto, até mesmo humanos comuns poderiam derrotar o zumbi. O movimento lento era a maior fraqueza dos zumbis. Os 2 zumbis restantes tinham acabado de se aproximar de Yui quando White Bones os decapitou facilmente com seu machado de osso. Depois de subir de nível 2 vezes, contanto que não fosse cercado por dezenas de zumbis, White Bones poderia facilmente matar um dos zumbis. Vá nessa direção. Yui apontou para o pequeno supermercado e pediu White Bones, que estava correndo rapidamente naquela direção. White Bones recebeu o pedido de Yui e rapidamente correu em direção ao pequeno supermercado enquanto segurava o grande machado de osso. Yui estava tentando alcançá-lo por trás. Nesse momento foi revelada a diferença estatística entre os dois lados. Com 12 pontos de agilidade, a velocidade de White Bones era um pouco mais rápida que a de Yui. Após um curto período de tempo, White Bones já o havia deixado para trás. Yui e White Bones correram rapidamente pela rua gerando barulhos, atraindo assim a atenção dos zumbis ao redor. Eles logo cambalearam em direção a essa direção pelo lado. As velocidades dos zumbis eram muito lentas em comparação com Yui e White Bones, mas dezenas de zumbis os perseguiam por trás. Isso lhes deu uma sensação de grande pressão. Se ele estivesse cercado por zumbis, Yui não sobreviveria. O pequeno supermercado universitário tinha 4 zumbis vagando, que ouviram o barulho e cambalearam em direção a eles. White Bones atacou um zumbi balançando seu machado e logo um zumbi foi lançado voando. Outros 2 zumbis aproveitaram para pular em White Bones, arranhando-o aleatoriamente. White Bones trouxe seu machado e o derrubou, decapitando os 2 zumbis um por um. Quando Yui chegou ao pequeno supermercado, White Bones já havia matado todos os zumbis ao redor. Incrível! Olhando para os corpos fragmentados dos cadáveres na frente de White Bones, ele não pôde deixar de sentir inveja. Sendo morto-vivo, White Bones não tinha medo do vírus zumbi. Se Yui estivesse cercado por 4 zumbis, não havia como matá-los facilmente. O cajado novato em sua mão era bastante duro, mas faltava nitidez. Era muito menos afiado que o machado de osso na mão de White Bones. O que é isso? Focando os olhos, Yui viu uma maçã vermelha entre os cadáveres de zumbis, embrulhada em um saco para não ficar manchada de sangue de zumbi. Yui rapidamente pegou a maçã vermelha e 4 moedas vitais e correu para o pequeno supermercado. Maçã da vitalidade. Depois de comê-lo, se estiver em estado de não combate, o consumidor consegue restaurar 4 pontos de resistência em 5 minutos. Pode ser vendido por 15 moedas vitais. Olhando para a maçã, Yui viu a informação em sua cabeça. Uma boa. Yui rapidamente colocou a maçã no bolso e correu para o supermercado. Dentro do supermercado, 2 dos funcionários que viraram zumbis foram decapitados por White Bones. Yui invadiu o supermercado para dar uma olhada, mas não encontrou nada de estranho. Imediatamente ele correu até as prateleiras e encontrou doces, chocolates e outros alimentos com alto teor calórico, arrastando-os para dentro de sua mochila de caminhada. Esses alimentos com alto teor calórico podem fornecer a energia necessária para o dia. Pegando todos os doces, chocolates e biscoitos, Yui enfiou alguns pacotes de macarrão instantâneo em sua mochila, bem como 3 garrafas grandes de água purificada. Sua mochila agora estava cheia. Capítulo 6. Vestuário de proteção de nível 1. Muito pesado. Yui pesou sua mochila e franziu a testa, pegando 2/3 dos itens e colocando-os no chão. Este pequeno supermercado não era um lugar para ficar por muito tempo. O exterior do supermercado era feito apenas de vidro comum. Ele não seria capaz de parar os zumbis. Somente esses grandes supermercados poderiam resistir à força deles. Yui queria fugir da escola, mas ter força adequada era essencial. Carregar coisas pesadas afetaria sua resistência. Quando Yui subiu de nível mais cedo, ele aumentou sua força e resistência, tudo para poder escapar em segurança. Yui pegou a grande garrafa de água e bebeu alguns goles de água, antes de jogar a garrafa casualmente e fugir. White Bones estava do lado de fora guardando a entrada. 20 zumbis cambalearam em direção a Yui, trazendo uma sensação extremamente opressiva. Olhando para o grupo de 20 zumbis, Yui franziu a testa, pois o espaço para ele manobrar era limitado com 20 zumbis amontoados.
Ele não podia forçar a passagem. Ajuda! Salve-nos! Neste momento, do topo da árvore, Shengang gritou bem alto. Atraídos pelo grito de Shengang, os 20 zumbis arrepiantes se separaram, com 10 zumbis cambaleando na direção dos 3 caras. Do lado de Shengang, um garoto chamado Sanyo reclamou. Shengang, você está louco? Liderar os monstros aqui de novo? Shengang respondeu. Não estou louco, tem tantos zumbis lá embaixo, então se ninguém vier nos resgatar, quanto tempo podemos ficar nesta árvore? Você consegue escapar do cerco do bando de zumbis? Sanyo imediatamente ficou em silêncio. Os zumbis eram lentos, mas em número excessivo. Esses perigosos mortos-vivos estavam espalhados por todo o campus, tornando a fuga impossível. Ainda mais assustador era que, como a maioria das pessoas sabia, enquanto os zumbis arranhassem a pele, ela ficaria infectada e se transformaria em um novo zumbi, a infecção incurável. Depois que os 10 zumbis se separaram, a pressão sobre Yui diminuiu consideravelmente. White Bone deu um longo passo à frente, balançando o machado e decapitando o primeiro zumbi, fazendo a cabeça voar. Yui seguiu logo atrás de White Bones e ordenou. Corte os braços esquerdos, White Bones. Ossos brancos matando os zumbis significava que Yui não conseguiria nenhuma experiência para aumentar sua força. Somente quando ele pessoalmente matasse os zumbis ele poderia subir de nível e se tornar mais forte. White Bones recebeu a ordem e deu um passo à frente, balançando o machado e cortando o braço esquerdo de um zumbi. Yui deu um passo à frente empunhando seu cajado de novato e esmagou firmemente a cabeça do zumbi, jogando-o para o lado. Incrível! Escondido nas árvores acima, Shengang viu Yui e White Bones trabalhando juntos para matar os zumbis. Seus olhos brilharam levemente com elogios. Costas. Depois de matar 2 zumbis, Yui gritou para White Bones. Neste ponto, os 8 zumbis restantes se reuniram lentamente. Uma vez cercado novamente, Yui seria morto. Após o som, Yui e White Bones se moveram de repente e escaparam rapidamente do cerco de zumbis. 8 zumbis continuaram cambaleando em direção aos 2. As velocidades dos 8 zumbis poderiam ser claramente divididas em rápidas e lentas à medida que avançavam. Um zumbi então irrompeu rapidamente. Ir. Pelo braço esquerdo. Yui gritou uma ordem. White Bones avançou rapidamente, usando seu machado para cortar o braço esquerdo do zumbi. Yui aproveitou a oportunidade para usar seu cajado novato e esmagar a cabeça do zumbi girando-a. Depois de matar o zumbi, White Bones e Yui recuaram, mais uma vez se distanciando do pequeno grupo de cadáveres. Assim como o zumbi foi morto por White Bones e Yui trabalhando juntos, o pequeno grupo logo foi tratado por eles também. Você avançou para o nível 4, por favor, aloque os 2 pontos de estatísticas. Depois que Yui acabou com o último zumbi, aquela agradável mensagem de nivelamento soou em seu ouvido. Atribuir força e vigor. Yui disse enquanto ofegava. Ele usou muita resistência para matar os 10 zumbis e só tinha 3 pontos restantes. Uma onda de calor fluiu dentro do corpo de Yui e mais uma vez ficou mais forte. Na frente de Yui, Ossos Brancos também foi promovido ao nível 4 e sua força geral era agora 30% mais forte que a média das pessoas. Yui causou alguma comoção ao matar os 10 zumbis, enquanto os 3 zumbis espalhados nas proximidades cambaleavam em sua direção. Mate eles. Então fique em guarda novamente. Yui deu uma olhada nos 3 zumbis e pediu Ossos Brancos. Ele estava muito cansado e precisava descansar para recuperar a resistência. White Bone recebeu a ordem e avançou, usando seu machado para matar facilmente os 2 zumbis. Ei, o que é isso? Depois que White Bones matou o último zumbi, uma caixa branca de 30 centímetros de comprimento emergiu do corpo do zumbi, deitada silenciosamente ao lado dele. Yui viu isso e imediatamente se aproximou, pegando. Caixa de tesouro branca. Dentro desta caixa de tesouro pode haver um tesouro que você pode usar, mas pode não haver nada. Tenta a tua sorte. Yui tinha acabado de pegar a caixa quando uma mensagem apareceu em sua cabeça. Sem hesitar, Yui imediatamente abriu a caixa branca. Uma luz branca piscou e então uma roupa branca apareceu na sua frente. Roupas de proteção de nível 1, capaz de bloquear 3 ataques preliminares de infecção de nível 5 ou inferior. Não é possível resistir à infecção preliminar acima do nível 5. Bônus: força mais 1, agilidade mais 1, vitalidade mais 1, vigor mais 1, espírito mais 1, vigor mais 1. Pode ser usado com outras roupas de proteção sem empilhar as amarras. Durabilidade 3. Isso pode ser vendido no armazém do sistema por 50 moedas vitais. Isso é bom. Yui rapidamente vestiu a vestimenta protetora, que era essencialmente o equivalente a se tornar 10% mais forte que uma pessoa normal e foi capaz de se defender de 3 ataques de zumbis, o equivalente a 3 vidas. Yui ainda precisava ter cuidado ao lutar contra um zumbi 1 contra 1, pois erros o deixavam mais infectado. Com esta roupa de proteção, ele só precisava ter cuidado para não ser cercado por zumbis. Realmente foi o equivalente a ter mais 3 vidas. A vestimenta protetora branca se ajustava perfeitamente ao tamanho do seu corpo. Vestindo a roupa protetora, Yui olhou para a árvore, levantou o polegar e foi até o pequeno supermercado para descansar. Shengang, o que você quer dizer? Por que você foi ao supermercado? Sanyo olhou para Yui indo para o supermercado e perguntou surpreso. Shengang especulou. Talvez tenha consumido muita resistência. Lutar esgotaria sua resistência e ele simplesmente não poderia ser sustentado por muito tempo. Depois que Yui foi ao supermercado, ele permaneceu alerta e observou o ambiente ao redor enquanto descansava em paz. Capítulo 7 Pequeno Supermercado. Yui havia se livrado de todos os zumbis ao redor do pequeno supermercado, então os únicos que sobraram foram os 16 zumbis pendurados na árvore. Depois de usar a vestimenta protetora, a resistência de Yui atingiu 13 pontos. Ele descansou apenas 5 minutos, mas sua resistência já havia se recuperado de 4 para 7 pontos. Yui continuou descansando por 20 minutos, mas nesse tempo ele não aumentou nenhum ponto. Lutando tanto tempo e meu corpo já está cansado? Minha resistência ainda está muito baixa. Yui franziu a testa e pensou silenciosamente. Ele havia participado de um combate de alta intensidade hoje e embora tivesse ficado mais forte, sua recuperação de resistência ainda era limitada. Eu só posso usar esta maçã. Yui pegou a Vitality Apple e a mordeu.
Um jato de suco de maçã doce e delicioso foi direto para a boca de Yui, fluindo para seu corpo. Yui terminou a maçã da vitalidade depois de apenas algumas mordidas. Uma corrente fria fluiu em seu corpo e consertou seu corpo cansado. 5 minutos depois, sob aquela nova dose de nutrição, seu corpo cansado foi gradualmente restaurado e sua resistência subiu para 12 pontos. Depois de descansar completamente, Yui logo saiu do pequeno supermercado junto com White Bones. Está fora. Vendo que Yui havia surgido, Sun Yu imediatamente disse alegremente para Shengang. Shengang viu Yui e seus olhos brilharam com uma pitada de excitação e preocupação. Se Yui não os resgatasse e decidisse partir sozinhos, eles não teriam como sobreviver. Yui viu os zumbis ao redor da árvore, sacudiu uma lata de cerveja e jogou no chão. Clang, clang. O som alto reverberou rapidamente na área, fazendo com que os 16 zumbis debaixo da árvore olhassem rapidamente para trás e cambaleassem. Vamos, ossos brancos. Yui segurou firmemente sua equipe novata ao lado de White Bones. Recebendo a ordem de Yui, White Bones correu em direção aos 16 zumbis. 10 segundos depois, White Bones alcançou um zumbi e puxou seu machado, fazendo uma cabeça de zumbi voar. Depois de matar facilmente um zumbi, 3 zumbis de um lado correram em direção a White Bones. Yui veio e esmagou ferozmente o cajado do iniciante na cabeça do zumbi, fazendo com que a cabeça fosse torcida para o lado. Ele então chutou outro zumbi, jogando-o no chão. Depois de usar a vestimenta protetora, Yui ficou mais ousada. Caso contrário, sem a vestimenta protetora, ele absolutamente não chutaria o corpo do zumbi, já que o menor erro faria com que ele fosse arranhado e resultaria em sua morte. Balançando o machado, White Bones casualmente fez a cabeça do zumbi voar. Depois de atingir o nível 4, a resistência geral do White Bones melhorou em 30%. Com habilidades de combate significativamente melhoradas, o mais esclarecedor foi sua reação rápida. Dando um longo passo à frente, Yui quebrou a cabeça de um zumbi com o cajado do iniciante, batendo nele até torcê-lo. Em apenas algumas respirações, 4 zumbis foram derrubados pelos esforços combinados de Yui e White Bones. Depois de matar os 4 zumbis, Yui e White Bones recuaram. Eles circularam os 12 zumbis restantes até que eles avançaram para outro ataque. Este ataque matou 3 zumbis e eles recuaram rapidamente novamente. Depois de mais algumas rodadas, as ondas de zumbis lentos logo foram despachadas pelos esforços combinados de Yui e White Bones. Incrível! Não pensei que a escola iria esconder alguém tão forte. Olhando para Yui e White Bones que mataram facilmente aqueles zumbis, Shengang na árvore suspirou lentamente. Sun Yu e outro menino, Wang Xuan, assentiram com ele. Depois de se livrar da onda de zumbis, a resistência de Yui diminuiu 3 pontos, caindo para 9 pontos. Depois de aumentar sua força e resistência, sua resistência de batalha aumentou. Depois de limpar os cadáveres, também conhecidos como zumbis, Yui rapidamente coletou as moedas vitais espalhadas pelo chão. Vendo que todos os zumbis ao seu redor foram eliminados por Yui, os 3 garotos desceram agilmente da árvore. Olá, colega, sou Shengang, um aluno do 3º ano. Shengang desceu da árvore e se aproximou para se apresentar a Yui. Sou Sun Yu, também estudante do 3º ano. Sou Wang Xuan, também sou estudante do 3º ano. Sun Yu e Wang Xuan também vieram para o lado de Yui e se apresentaram. Yui agradeceu a Shengang e disse: Eu sou Yui Zong, obrigado por mais cedo. Anteriormente, Shengang ajudou Yui eliminando metade dos zumbis. Graças a isso, Yui conseguiu derrotar a primeira onda de zumbis. Caso contrário, ele só teria conseguido escapar e não conseguiria se livrar de todos os zumbis. A coisa mais assustadora sobre os zumbis não era a força pessoal, mas a infecção viral que eles carregavam e seu número. Com apenas 20 zumbis seria muito difícil lidar com eles. Embora pudessem ser mortos, os requisitos de consumo de resistência e concentração ainda seriam grandes. Por que tão modesto? Ainda não agradeci por nos salvar. Shengang riu com entusiasmo, apontou para White Bones e perguntou: Sim, onde você conseguiu isso? Sun Yu e Wang Xuan também olharam com inveja para Yui por causa do esqueleto especial White Bones próximo a ele. Eles tinham acabado de ver o quão poderoso era White Bones. Com apenas um ataque, ele poderia facilmente matar um zumbi. Vamos entrar e conversar. Este não é um lugar para discutir. Yui falou com os 3 enquanto olhava em volta e apontava para o pequeno supermercado. Os zumbis próximos já haviam sido eliminados por Yui e White Bones, mas ele temia que dentro da universidade pudesse haver mais de 1000 zumbis. Eles não estavam seguros ainda. O grupo de Shengang acenou com a cabeça e rapidamente seguiu Yui até o pequeno supermercado. Entrando no minimercado, Sun Yu pegou uma cerveja, abriu-a e bebeu com força. Então ele deu um longo suspiro de alívio e disse descuidadamente: Ufa, finalmente sobrevivi, estava com muita sede. Yui olhou para Sun Yu e franziu a testa ligeiramente, pois ainda não estava seguro. Além da comunicação necessária, ele não queria emitir sons desnecessários. Shengang tomou um gole d'água e foi até o lado de Yui. Ele apontou para White Bones e continuou perguntando: Sim, como você conseguiu isso? Você pode nos dizer? Sun Yu e Wang Xuan também olharam para Yui com os olhos cheios de desejo. Com esta mudança repentina para um mundo de zumbis, todos sabiam que somente aqueles que fossem fortes poderiam sobreviver. Yui olhou para Shengang e perguntou: Você ouviu a voz que afirma ser Deus? Eu ouvi. Shengang respondeu: Eu também ouvi isso. Eu também ouvi isso. Sun Yu e Wang Xuan também falaram. Yui disse lentamente: Depois de matar um zumbi, um livro de habilidades caiu de seu corpo. Depois de usar a habilidade do livro de habilidades, você pode invocar seu primeiro esqueleto. Isso não era algo para esconder, pois para escapar era melhor ter mais mão de obra. Capítulo 8 Ji Qinggu.
As palavras de Yui mal desapareceram quando Sanyu perguntou a ele. Você matou tantos zumbis. Você tem livros de habilidades extras? Dê-nos uma cópia. Podemos ajudá-lo a matar zumbis também. Não. Yui teve um vislumbre de Sanyu e disse levemente. Não continuando a falar sobre o assunto, Yui olhou para os três e continuou dizendo. Usar a equipe novata para matar zumbis suficientes pode ajudá-lo a obter atualizações físicas. Yui olhou para as mãos dos três e perguntou. Onde estão seus palitos de novato? Nós os jogamos fora quando estávamos fugindo. Shengang disse um pouco envergonhado. Sanyu e Wang Xuan também ficaram envergonhados. Na fuga, uma bengala de novato de 1 metro de comprimento e vários quilos era lixo, por isso não a trouxeram consigo. Ouvindo que usar a equipe novata para matar zumbis poderia torná-los mais fortes, Shengang, Sanyu e Wang Xuan lamentaram ter se livrado deles. Algum de vocês pode dirigir? Yui perguntou. A estrada que sai da escola tinha mais de 30 zumbis vagando. Yui e White Bones poderiam lentamente se livrar dos zumbis, mas o consumo de energia não seria pequeno. Apenas pegando o ônibus escolar eu seria capaz de romper o bloqueio zumbi. Eu sei dirigir. Shengang e Sanyu balançaram a cabeça, enquanto Wang Xuan falou de repente. Olhando para Wang Xuan, Yui continuou perguntando. Você pode dirigir o ônibus escolar? Wang Xuan olhou para Yui e disse. Eu só dirigi um carro antes e nunca dirigi um ônibus escolar, mas acho que seus princípios deveriam ser os mesmos. Yui pensou por um momento e respondeu. Parece que essa é a única opção. Temos que encontrar um ônibus escolar. Sanyu abriu a boca e protestou. Isso é muito perigoso. Lá fora, o lugar está cheio de zumbis, então por que não nos escondemos aqui? Como pode ser visto, a água e comida e os zumbis ao redor foram eliminados. Enquanto nos escondermos aqui, não precisaremos nos preocupar com água e comida. Os zumbis nada mais são do que mortos-vivos. Se enfrentassem um exército moderno, não seriam absolutamente os mesmos. Podemos esperar aqui que o exército nos resgate, não é melhor? Embora Yui tivesse subido de nível 3 vezes, ele ainda não era forte o suficiente para não temer nenhum zumbi. Se enfrentasse dezenas de zumbis, teria que evitá-los. Havia mais de 1000 zumbis ao redor do campus, portanto o menor erro poderia resultar em morte. Sanyu não queria correr grandes riscos. Shengang e Wang Xuan também se acalmaram. As pessoas têm medo neste tipo de situações. Se tivessem escolha, quem escolheria correr os riscos e não escolher um lugar seguro para se esconder? Um pequeno supermercado completo com água e comida, com os zumbis ao redor tratados por Yui e White Bones, era um abrigo ideal. Bom, você fica aqui, eu vou sair. Yui olhou para os três, pegou sua mochila e saiu. Embora Yui tivesse salvado os três, ele não tinha o poder de dizer-lhes o que fazer. Se o outro lado não estivesse disposto a agir com ele, ele não os forçaria. Yui e White Bones tinham acabado de sair do pequeno supermercado quando uma onda de medo rapidamente atingiu os corações daqueles três. Neste mundo zumbi, o futuro deles parecia muito triste sem um defensor forte. Se eu soubesse, teria aprendido a dirigir melhor. Assim que saiu do pequeno supermercado, Yui olhou na direção do estacionamento do ônibus escolar com um leve sorriso no rosto. Sua família era pobre e naturalmente não tinha dinheiro extra para aprender a dirigir. Parece que só posso confiar em mim mesmo. Esperemos que a chave esteja dentro. Yui respirou fundo e imediatamente se dirigiu ao topo de uma rampa, onde o ônibus escolar havia parado. Os ônibus escolares da Universidade Yonghua eram de boa qualidade. Eles podiam facilmente passar por coisas como zumbis, o que os carros comuns não conseguiam fazer. No topo daquela rampa, 8 zumbis cambaleavam. Ouvindo o som dos passos de Yui e White Bones, os 8 zumbis imediatamente cambalearam em direção a eles. White Bones assumiu a liderança e avançou, balançando o machado e cortando um zumbi ao meio. Yui não estava mais fraco quando avançou rapidamente, balançou seu cajado novato e quebrou a cabeça do zumbi, fazendo torcer para o lado. Sua força aumentou em 4 pontos, um aumento de 40%, então matar os zumbis agora era mais fácil. Uma pessoa, um esqueleto. Eles não tiveram obstáculos, pois logo mataram todos os 8 zumbis. Yui havia usado um ponto de resistência. Você avançou para o nível 5, por favor, aloque os 2 pontos de estatísticas. Depois de matar os 8 zumbis, Yui ouviu um som suave, o doce som de subir de nível. Distribua 2 pontos para vigor imediatamente. Yui decidiu rapidamente. Sem resistência suficiente, Yui não poderia lutar por muito tempo. A resistência também era boa para lutar e fugir. Se você não fosse forte o suficiente, mesmo lutar por um tempo consumiria toda a sua resistência. Uma corrente quente percorreu o corpo de Yui, restaurando e também aumentando a resistência que ele havia consumido. A localização do ônibus escolar era perto da quadra de basquete, onde dezenas de homens haviam se transformado em zumbis. Quando Yui e White Bones estavam lutando contra aqueles 8 zumbis, os zumbis perto da quadra de basquete foram atraídos pelo som e cambalearam. Yui olhou para as dezenas de zumbis e depois olhou para o ônibus escolar. Ele viu que não havia ninguém e imediatamente correu para lá. Xingamento. Sem chave do carro. Yui entrou no ônibus escolar e descobriu que não havia chaves. Depois de vasculhar por um momento, Yui saltou rapidamente do ônibus. Neste momento, dezenas de zumbis cambalearam em direção a Yui. Além das quadras de basquete na área residencial próxima, havia outros 10 ou mais zumbis que foram atraídos pelos sons e cambalearam em direção a Yui. Yui olhou para as dezenas de zumbis com vontade de recuar. Contando zumbis, mesmo que toda a sua resistência para combatê-los estivesse esgotada, seria impossível matar todos eles. Atravesse isso. Naquele momento, uma garota correu de um lado. Seu cabelo preto era liso e longo, e ela usava jeans e segurava um bastão de novato na mão. Tudo que podia ser visto era a garota de jeans que se movia como um redemoinho, sua esgrima primorosa. O cajado em suas mãos se moveu como uma cobra ao atingir a cabeça de um zumbi, fazendo com que a cabeça do zumbi se inclinasse para o lado. Os zumbis que foram atacados pela garota de jeans eram como grama espalhada, nenhum deles capaz de tocá-la. Siga-me rapidamente. A garota correu para o lado de Yui e disse, Ji Kingu, poderia ser ela? Enquanto Yui olhava para a garota, uma ideia passou pela sua cabeça e então ele seguiu a garota, correndo.
Capítulo 9 Pequena Bola de Fogo. Yui, Ji-King-gu e White Bones, os três lutaram juntos enquanto corriam em direção a um pavilhão no lago. O pavilhão tinha um caminho estreito pelo qual apenas uma pessoa poderia passar. Cercada por água, era uma fortaleza facilmente defensável contra zumbis. Em direção ao pavilhão, White Bones estava no meio do caminho. Os zumbis que foram atraídos para eles foram cortados pelo machado, fazendo suas cabeças voarem. Os zumbis não eram páreo para White Bones, que estava sozinho no caminho estreito. Ji-King-gu olhou para Yui e perguntou com uma voz sedutora: Olá, eu sou Ji-King-gu. Colega, posso perguntar qual é o seu nome? Yui olhou para Ji-King-gu e deu uma leve risada dizendo: Irmã Ji, meu nome é Yui Zong. Eu acho que dentro da escola quem não sabe quem você é estranho. Ela tinha cabelos lisos e brilhantes que caíam até os ombros, um rosto primorosamente bonito, uma figura alta e atarracada, olhos negros claros e uma pele tão branca quanto já de branco. A garota à sua frente era a garota reconhecida como a mais bonita da Universidade Yunhua, Ji-King-gu. Mais de um ano atrás, na festa de Ano Novo, Ji-King-gu realizou uma dança de espada na Universidade Yunhua. A maioria das pessoas ficou totalmente encantada com essa linda garota. Ela também se tornou a amante dos sonhos da maioria dos meninos da universidade. Corria o boato de que muitas crianças ricas que não estudavam também vieram em carros luxuosos para procurá-la. Embora Yui não tenha prestado muita atenção a esse aspecto, ele ainda a reconheceu por causa da imponente dança da espada na festa de Ano Novo. Yui não acreditava que a deslumbrante e requintada Ji-King-gu teria tanta coragem para lutar contra aqueles zumbis e ser tão poderosa. Ji-King-gu olhou para White Bones e perguntou diretamente: Essa é uma habilidade que você obteve? Yui assentiu e respondeu: Sim. Com um par de olhos grandes, Ji-King-gu olhou para Yui e disse sério: Preciso da sua ajuda, por favor. Junte-se a mim em uma viagem ao dormitório feminino. Minha amiga está presa no quarto. Então você poderia ir comigo para salvá-la? Dentro do dormitório feminino, havia muitos zumbis vagando. Embora fosse poderosa, Ji-King-gu não seria capaz de matar tantos zumbis sozinha para salvar sua amiga. Yui assentiu e fez um pedido. Não há problema. Porém, irmã Ji também tem um amigo para salvar. Então, depois que as coisas ficarem mais estáveis, espero que você possa me ajudar a salvá-lo. Yui não sabia que tipo de habilidade Ji-King-gu havia obtido, mas mesmo com sua esplêndida e praticada esgrima, ela já era a melhor parceira. Neste mundo mutante, Ji-King-gu foi um dos melhores companheiros para esperar. Sim. Ji-King-gu acenou com a cabeça em resposta. Você descansou bem aqui? Se não houver problemas, por favor, siga-me. Ji-King-gu perguntou a Yui 10 minutos depois. Yui se levantou e disse: Bem, vamos. A resistência de Yui foi restaurada para 10 pontos e assim ele poderia lutar por muito tempo. Ji-King-gu ficou com a equipe novata nas mãos. Ao longo do caminho, havia corpos de zumbis sem cabeça por toda parte, mais de 10 zumbis que foram atraídos por Yui e Ji-King-gu, que foram mortos por White Bones. White Bones foi mais rápido que Yui e já havia alcançado o nível 6. Suas estatísticas aumentaram mais uma vez. Ji-King-gu olhou para White Bones, depois sorriu para Yui e disse: Essa sua habilidade é realmente útil. White Bones era um morto-vivo com habilidade de luta superior. Sua habilidade de lutar continuamente era maior que a de Yui e Ji-King-gu. Ótimo. Caminhando entre os cadáveres, Yui sorriu quando começou a coletar moedas vitais e verificar se havia algum item. Este é um livro de habilidades. De repente, os olhos de Yui brilharam. De um lado da pilha de cadáveres havia um livro no chão. Ele imediatamente foi em frente e pegou. Livro de habilidades de nível 1, Pequena Bola de Fogo. Pode lançar uma pequena bola de fogo para atacar o inimigo. Esta habilidade pode ser praticada pela profissão de mágico. Antes de atualizar a habilidade para o nível 2, ela só pode ser liberada uma vez a cada 3 dias. Pode ser vendido por 100 moedas vitais. Essa habilidade não combina comigo. Quando Yui pegou o livro de habilidades, um pensamento passou rapidamente por sua mente. Ji-King-gu veio dar uma olhada e perguntou a Yui: Que livro de habilidades é esse? Yui levantou o livro de habilidades e perguntou a Ji-King-gu: Livro de habilidades de nível 1, Pequena Bola de Fogo. Queres? Ji-King-gu olhou para o livro de habilidades nas mãos de Yui e balançou a cabeça e disse: Não precisa, vamos. Yui colocou o livro de habilidades em sua mochila, arrumou as coisas dentro e imediatamente seguiu Ji-King-gu para fora. Yui, Ji-King-gu e White Bones não saíam do pavilhão há muito tempo, quando os zumbis vagando pela vizinhança imediatamente cambalearam em direção aos três. Carregar. Enquanto Ji-King-gu gritava, foi como se um redemoinho tivesse corrido em direção aos zumbis que bloqueavam a sua frente. Se eles não ultrapassassem os 12 zumbis na frente, não conseguiriam chegar ao dormitório feminino. A velocidade de Ji-King-gu foi muito rápida, quando ele deu um longo passo à frente e se afastou ligeiramente de Yui. Sua agilidade era aparentemente bastante alta. Ossos brancos. Avançar. Yui pediu ossos brancos. Tendo recebido o comando de Yui, ambos os olhos de ossos brancos brilharam com chamas corporais e demoníacas. Ele rapidamente se moveu como um deus da guerra, passando por Ji-King-gu em direção ao grupo de zumbis. Erguendo o machado e depois cortando como um tornado, White Bones enviou uma cabeça de zumbi voando alto, sangue sujo espirrando por toda parte. Este esqueleto é incrível. Ji-King-gu olhou para White Bones ao passar por ela e alcançar o grupo de zumbis. Uma pequena surpresa brilhou em seus olhos. Ele imediatamente seguiu perto de White Bones. O cajado novato em sua mão atacou como uma cobra, atingindo rapidamente a cabeça do zumbi na frente. Yui logo chegou e com sua equipe novata, quebrou a cabeça de um zumbi girando-a para o lado. O trio trabalhou junto e logo matou 8 dos 12 zumbis que bloqueavam seu caminho, caíram e passaram correndo. Pressa. Ji-King-gu deu uma olhada nos 8 corpos de zumbis e continuou correndo. Os zumbis o cercaram. Uma vez cercados, o trio morreria ali. Uma maçã de vitalidade. Ótimo. Yui estava prestes a sair quando de repente viu a maçã da vitalidade caindo ao lado de um cadáver. Então ele se agachou e pegou a maçã antes de seguir em frente rapidamente. O trio quebrou a onda de zumbis e matou 6 zumbis que vagavam por aí. Depois correu para o dormitório feminino.
Na frente do dormitório feminino, 10 zumbis do lado de fora rapidamente se viraram e cambalearam em direção ao trio. Que pena! Yui olhou para as 10 mulheres zumbis, seus rostos outrora jovens e animados, agora irregularmente mordidos. Eles pareciam muito infelizes. Originalmente, essas garotas deveriam aproveitar suas vidas como jovens universitárias, mas agora elas se tornaram zumbis que só sabiam comer carne humana. White Bones não tinha emoções como Yui. Ele deu um passo à frente balançando seu machado e cortou a cabeça de uma zumbi feminina, fazendo-a voar. Como um redemoinho, Ji Kingu dirigiu-se ao grupo de zumbis, usando seu cajado novato como uma cobra para acertar a cabeça de um zumbi, fazendo com que ele fosse espancado. Yui também penetrou no grupo, matando os zumbis com muito cuidado. Capítulo 10. O dormitório feminino. Trabalhando juntos, o trio logo matou todos os zumbis que cercavam o dormitório feminino. Yui rapidamente correu para o quarto seguro do dormitório feminino, pegou um molho de chaves e um cadeado, correu até a porta do dormitório feminino e trancou-a. Do lado de fora do dormitório feminino, havia cerca de 100 zumbis andando instáveis. Os zumbis foram atraídos pela comoção causada por Yui e Ji Kingu. Comparado ao dormitório masculino, o dormitório feminino da Universidade Yunhua foi construído com mais cuidado e tinha melhor aparência. O dormitório dos meninos tinha portas de madeira finas e esfarrapadas, enquanto as portas do dormitório das meninas eram de alumínio, então a defesa ali era melhor do que a do dormitório dos meninos. Isso ocorre porque a Universidade Yunhua já teve um caso extremamente grave de roubo. Depois desse evento, para proteger a segurança das meninas, todas as portas de madeira do dormitório feminino foram substituídas por portas de alumínio. No dormitório feminino, os zumbis ouviram o barulho lá fora e saíram cambaleantes dos quartos. Muitos dos zumbis estavam presos na porta, batendo constantemente contra ela. Quando ocorreu o fim do mundo, muitas pessoas estavam descansando à tarde, então algumas portas dos quartos estavam fechadas. Mas mesmo assim ainda havia mais de 20 zumbis cambaleando fora dos quartos. Fora do dormitório, quase 100 zumbis cercaram a área. A situação era extremamente grave. Se estivesse completamente cercado por zumbis, o trio morreria devido às mordidas de zumbis. Me siga. Ji Kingu olhou para os zumbis se aproximando em sua direção e rapidamente subiu as escadas. Yui e White Bones a seguiram de perto pelas escadas. Havia alguns zumbis vagando pelas escadas. Ji Kingu, Yui e White Bones correram e mataram todos os zumbis em um piscar de olhos. Ji Kingu tinha acabado de chegar ao terceiro andar quando, de repente, 4 zumbis apareceram de repente na escada e correram violentamente em direção a ela. Os 4 zumbis bloquearam completamente a escada para que Ji Kingu não pudesse evitá-los. Ji Kingu usou seu ataque de cobra para esmagar a cabeça do zumbi, quebrando-a para o lado. Os 3 zumbis restantes correram em direção a Ji Kingu, que não conseguiu evitá-los. Vendo que Ji Kingu estava prestes a ser pego pelos 3 zumbis, White Bones balançou seu machado como um ciclone passando, esmagando a cabeça de um zumbi em pasta de carne. Yui também deu um longo passo à frente, acertando seu bastão na cabeça de um zumbi, fazendo girar para o lado. Ao mesmo tempo, ele deu um soco leve em Ji Kingu, derrubando-a no chão. O zumbi restante atingiu com força o braço esquerdo de Yui, rasgando completamente sua manga. Seu braço esquerdo quase foi quebrado pelo poder do zumbi. Aquela zumbi feminina estava tão perto de Yui que ele podia sentir o cheiro rançoso vindo de seu corpo. A zumbi feminina com o rosto esfarrapado por ter sido mordida fez Yui querer vomitar. Ele não queria se transformar em algo assim. Yui chutou brutalmente a zumbi feminina no abdômen e sua força de nivelamento explodiu, fazendo a zumbi voar por 2 metros. White Bones deu um passo à frente, cortando a cabeça da zumbi com seu machado e matando-a. Assim que a zumbi feminina morreu, uma caixa do tesouro branco apareceu ao lado de seu corpo. Ji Kingu rapidamente se levantou do chão e se aproximou de Yui com o rosto pálido, olhando preocupada para seu braço esquerdo machucado. Sim, você está bem? O mais assustador de lutar contra zumbis era que com apenas um pequeno arranhão a vítima ficava infectada e virava um zumbi sem cura. Ok, estou usando uma vestimenta protetora que pode impedir 3 ataques de zumbis. Yui disse lentamente com o rosto pálido. Este foi o momento mais perigoso que ele experimentou até agora. Se você não tivesse a vestimenta protetora, você já estaria infectado a essa altura. Com olhos puros, Ji Kingu olhou para Yui e agradeceu solenemente. Obrigado por salvar minha vida, Yui. Por essa gentileza, encontrarei uma maneira de retribuir. Vá encontrar seus amigos. Não temos tempo. Yui olhou ao redor, rapidamente pegou a caixa do tesouro branco e colocou-a em sua mochila. As zumbis femininas caminhavam em direção a eles por trás. Nos quartos do terceiro andar, também havia incríveis mulheres zumbis. Sem arrastar os pés, Ji Kingu deu um passo à frente e matou 2 zumbis com um ataque explosivo, antes de correr para a sala 304 e dizer: Shen Yao, é Ji Kingu. Estou aqui para te salvar. Abra a porta. Kingu, é você? Você veio. Mova as coisas rapidamente. Naquela sala, de repente, houve um grito de alegria e um barulho de coisas se movendo. Neste ponto, no terceiro andar, mais e mais zumbis estavam saindo. Vendo que o número de zumbis estava aumentando, os olhos de Yui brilharam com uma expressão sombria. Vou cuidar deles um pouco. Olha esse lugar. Yui virou-se para Ji Kingu e disse: os zumbis estavam crescendo em número, então se ele não matasse alguns agora, seria muito difícil cuidar deles mais tarde. Os olhos de Ji Kingu brilharam com uma luz, então se aproximou de Yui, e ele disse com um sorriso: eu vou com você. Ok. Yui assentiu e avançou junto com White Bones, correndo em direção aos zumbis. Ji Kingu seguiu os 2. O trio junto matou todos os zumbis que se dirigiam para o terceiro andar. Incrível! Uma garota de rosto redondo olhou de dentro da sala. Observando Ji Kingu, Yui e White Bones continuarem a matar os zumbis, seus olhos brilharam de admiração. Havia mais de 100 zumbis no terceiro andar do dormitório e depois de um tempo, o trio sentiu sua energia sendo drenada continuamente, fazendo com que seus corpos ficassem pesados. Tendo se fortalecido algumas vezes, Yui suportou isso com relutância. No entanto, Ji Kingu já estava suando e respirando pesadamente, não tão forte quanto antes.
Sua velocidade diminuiu muito e diversas vezes ela esteve perto de ser capturada pelos zumbis. Neste momento crítico, a porta do quarto de Shen Yao finalmente se abriu. King Wu, vem aqui. Shen Yao esticou a cabeça e gritou alto para Ji King Wu. O trio logo correu para o quarto, fechando rapidamente a porta. Com a porta fechada, as 4 meninas imediatamente empurraram uma mesa de computador e uma mesinha com armários em cima para bloquear a porta. Entrando no quarto, Ji King Wu sentou-se na cama ofegante, o suor caindo no chão como chuva. A luta de antes foi muito acirrada e esgotou toda a sua resistência. Se Yui não estivesse lá para ajudá-la, ela absolutamente não poderia ter ido até o dormitório feminino. Capítulo 11. Shen Yao. Yui Zong estava sentado em uma das camas das meninas com os olhos fechados, suando profusamente. Embora ele fosse mais forte que Ji King Wu, a batalha feroz com os zumbis consumiu a maior parte de sua resistência. Neste ponto eu só tinha 4 pontos de resistência restantes. Além de Ji King Wu, havia outras 4 meninas no dormitório feminino naquela época. As 4 garotas ficaram muito curiosas, olhando para Yui Zong e White Bones que estavam ao lado dele. Há pouco, Yui e White Bones entraram no grupo de zumbis e os impediram de entrar no dormitório feminino, fazendo com que a cena ficasse gravada em suas mentes. Nesse momento, um cheiro doce vinha de uma garota de cabelos compridos vestindo jeans e camiseta branca. Uma garota linda e vibrante caminhou em direção a Yui Zong com uma leve risada. Olá, meu nome é Shen Yao. Colega, você poderia me dizer seu nome? Yui Zong olhou para Shen Yao e disse lentamente. Meu nome é Yui Zong. Shen Yao era uma celebridade na Universidade Yunhua. Ela mesma era bonita e doce. Ela sabia cantar e dançar e era uma das belezas da escola. Seu doce sorriso passou por alguns dos meninos da Universidade Yunhua. Shen Yao olhou para Yui Zong com um sorriso e disse. Muito obrigado por ter vindo nos salvar com Ji King Wu. Yui Zong disse levemente. De nada. Yui Zong, olá. Eu sou Zhang Xuan. Uma menina com cara de bebê e pele branca como a neve caminhou em direção a Yui Zong para se apresentar. Olá, sou Kai Xiao. Uma garota de cabelos curtos, que parecia muito competente e bonita, dirigiu-se para se apresentar a Yui Zong. Uma garota alta e maquiada, vestida de maneira elegante e atraente, aproximou-se dele. Ela disse com um sorriso doce. Olá, sou Wang Fang. Você é realmente poderoso. Você até se atreve a lutar contra aqueles zumbis. Yui Zong sorriu ironicamente. Não sou tão poderoso, fui forçado a fazer isso. Se fosse possível, Yui não queria lutar contra os zumbis. Lutar contra zumbis era perigoso, pois mesmo um pequeno arranhão poderia causar uma infecção. Após terminar de falar, Yui abriu sua mochila. Dentro havia chocolates, doces e bebidas. Ele pegou uma garrafa de água e tomou um grande gole. Uma batalha tão prolongada fez com que ele suasse muito e precisasse se reidratar. Mesmo no momento mais crítico, Yui Zong não jogou fora sua mochila cheia de suprimentos. Com os suprimentos, mesmo que ficasse preso em um lugar por 3 dias, Yui seria capaz de continuar lutando. Vendo os chocolates, doces e bebidas na mochila, os olhos das 4 meninas brilharam. Era tarde. Na sala, as meninas estavam com medo, movendo constantemente os objetos pesados que consumiam a maior parte de sua resistência. Agora eles estavam morrendo de fome. Acontece que no passado as 4 garotas estavam orgulhosas, então ficaram com vergonha de pedir suprimentos a Yui. Água, chocolate. Ji King Wu disse sem hesitação para Yui. Sem dizer nada, Yui Zong rapidamente derramou uma lata de Coca-Cola e 4 barras de chocolate em Ji King Wu. Ji King Wu era forte. Neste mundo, alguém com quem você pudesse contar para lutar era bom. Com sua natureza extrovertida, Shen Yao perguntou diretamente. Yui, também estamos com sede. Você pode nos dar algo para beber? Yui Zong hesitou um pouco. Depois tirou uma lata de Coca-Cola e 4 barras de chocolate da mochila. Ele então os entregou a Shen Yao, dizendo. Vocês compartilhem, não tenho muitos suprimentos. Obrigado, Yui. Shen Yao gentilmente agradeceu a Yui e depois, segurando a lata e 4 barras de chocolate, caminhou de volta para as outras 3 garotas. Na sua opinião, Ji King Wu é realmente mais importante do que nós. Shen Yao olhou para Yui e pensou silenciosamente enquanto comia o chocolate. Observando a distribuição dos suprimentos por Yui, a mente sensível de Shen Yao calculou rapidamente o quão importante cada garota do dormitório era para ele. Alimentos com alto teor calórico, como chocolate, eram coisas que essas meninas geralmente comiam muito pouco, mas agora sabiam que era diferente de antes. Poder comer e beber já era bom. Nesse momento, do lado de fora do dormitório feminino, zumbis batiam na porta, fazendo todo o dormitório tremer com tremores incessantes. Sem a opressão de Yui Zong e Ji King Wu, os zumbis dos 3 andares se reuniram e começaram a atacar o quarto, tentando entrar no quarto. As 4 garotas começaram a se reunir atrás de Yui e White Bones. Embora a porta fosse feita de aço, era incerto quando aqueles zumbis iriam quebrá-la. Embora Ji King Wu fosse forte, ela não transmitia uma forte sensação de segurança como Yui e White Bones. Afinal, ela era apenas uma menina e era significativamente mais fraca que Yui Zong depois de repetir o nivelamento. Irmã mais velha King Wu, o que fazemos? Perguntou a garota Zhang Xuan enquanto olhava para Ji King Wu. Ji King Wu franziu a testa e caminhou em direção à porta do quarto. Ela desviou o olhar pelo olho mágico da porta. Ela viu que do lado de fora da porta havia nada menos que 30 zumbis. Os números não eram pequenos e bloqueavam completamente a saída. Por isso não havia área para manobrar. Lutar nesse tipo de ambiente era suicídio. Sim, você tem uma boa ideia? Ji King Wu se virou e perguntou a Yui. Yui Zong também veio até a porta para olhar pelo olho mágico e ver o enxame de zumbis e suas sobrancelhas franzidas. Em um ambiente tão lotado, os zumbis estavam lotados até o limite. Mesmo o mais forte entre eles, White Bones, seria derrubado. Yui rapidamente se virou e foi até a janela atrás dele para olhar. Na parte de trás do dormitório feminino, havia apenas alguns zumbis vagando. Observando o terreno, Yui Zong caminhou em direção às meninas e disse, a partir daqui não é difícil, mas a parte difícil é como escapar da escola e poder morar lá. Neste momento, o mundo inteiro está cheio de zumbis. Se não houver refúgios seguros, poderemos ficar aqui. Você tem um lugar seguro aí?
Por exemplo, moradias independentes ou locais residenciais. Se essas vilas e áreas residenciais não estiverem longe do centro da cidade, não deveríamos fugir. Yui olhou para as garotas e perguntou. Shen Yao olhou para Yui Zong e disse, minha casa fica no bairro Garden District, tem um conjunto de chaves de casa. Podemos ir? Pode. Yui assentiu. O Garden District ficava perto da Universidade Yunhua. Este lugar era uma cidade universitária e distante do centro da cidade. Havia apenas estudantes e poucos outros, portanto, era um esconderijo ideal. Yui Zong olhou nos olhos das 4 garotas e perguntou em voz profunda. Entre vocês, quem pode dirigir? Eu vou dirigir. Shen Yao levantou-se e disse a Yui Zong. Eu também posso dirigir. Wang Fang também se levantou e olhou para Yui Zong para demonstrar suas habilidades. Ela deixou bem claro que neste momento, somente mostrando seu charme e habilidade ela poderia ter melhores chances de sobrevivência. Capítulo 12, Réplica da Espada Tang. Dirigir o ônibus escolar não é um problema, não é? Yui perguntou. O que ele precisava agora era de uma pessoa que pudesse dirigir o ônibus escolar. Shen Yao disse com segurança, sem problemas. A chave do ônibus escolar, você sabe onde fica? Yui continuou perguntando. Sem a chave, mesmo que encontrassem o ônibus, seria inútil. Shen Yao respondeu rapidamente. O motorista do ônibus escolar é Zhang Xiao. A sua sala fica entre a Secretaria-Geral e a Secretaria de Assuntos Acadêmicos. Se não houver mais nada, poderemos encontrá-lo nesses 2 lugares. Shen Yao era presidente do conselho estudantil, então ela regularmente tinha que lidar com os líderes escolares. Ela costumava pegar o ônibus escolar para ir a outros lugares, por isso conhecia o quarto onde o motorista ficava. Yui Zong abriu a caixa do tesouro branco que estava dentro de sua mochila. Uma luz brilhou e uma espada Tang afiada apareceu diante de seus olhos. Espada Tang, nível 1. Ataque, 5, 8. Esta bela espada é muito afiada e pode facilmente decapitar um ser humano. Uma ótima arma contra aqueles que estão infectados. Grande espada. Com essa bela espada, lidar com zumbis será muito mais fácil. Yui Zong acariciou a afiada espada Tang e um toque gelado veio da lâmina dela. Yui costumava usar o bastão de iniciante para esmagar os zumbis, resultando em um forte empurrão. Com essa espada Tang em mãos, ele seria facilmente capaz de matar os zumbis. Yui pegou a habilidade Pequena Bola de Fogo e deu para Shen Yao, dizendo solenemente, vocês deveriam ter ouvido o som. Vou te contar algumas informações. Se você matar zumbis suficientes, você subirá de nível e ficará mais forte. Esse esqueleto especial é uma das minhas habilidades. Este é um livro de habilidade de nível 1 Pequena Bola de Fogo, e vai te ensinar a habilidade. Shen Yao, posso lhe dar este livro de habilidades, mas quero que você me prometa que quando estivermos seguros, me ajude a salvar um dos meus amigos. Para Yui Zong, essa habilidade Pequena Bola de Fogo era apenas de 2ª categoria, mas se ele pudesse usá-la para aumentar a força de seu próprio lado, seria mesquinho ao escolher a quem entregá-la. Naquele momento, o único desejo de Yui era fugir e encontrar seu melhor amigo. Embora Shen Yao fosse muito fraca e não fosse forte na luta, ela ainda era muito capaz e sabia muito. Yui Zong queria ter um companheiro para aumentar as chances de sobrevivência. Shen Yao foi muito decisivo. Havia ciúme e inveja nos olhos das outras 3 garotas em relação à pessoa que pegou o livro de habilidades. Sim, eu prometo a você que quando tivermos certeza, certamente ajudarei você a encontrar seu melhor amigo. Uma luz piscou e o livro de habilidades se transformou em um feixe de luz que entrou no corpo de Shen Yao. É mágico. Zhang Xuan observou Shen Yao com inveja de um lado. Esta foi a primeira vez que ele viu alguém receber tal habilidade. De verdade. Porque ela consegue todas as coisas boas. Até Deus a está abençoando. Wang Fang observou Shen Yao absorver o livro de habilidades e seus olhos se encheram de ciúme e ódio. Shen Yao não era apenas muito bonita, mas sua família também era muito rica e na faculdade, ela era objeto de desejo de muitos meninos. Embora Wang Fang fosse uma garota desejável comparada a Shen Yao, ela era muito pior. Ela sempre teve inveja e ciúme da sorte de Shen Yao. Agora que o mundo começou a entrar em colapso, Shen Yao recebeu de Yui Zong um livro de habilidades que aumentou suas chances de sobrevivência. Isso deixou Wang Fang ainda mais ciumento. Como é? Shen Yao, libere a magia para que possamos ver. Zhang Xuan ficou ao lado de Shen Yao e fumegou de curiosidade. Shen Yao tinha uma expressão ansiosa no rosto. Ele acabará de receber um novo tipo de poder e também queria saber quão forte era sua habilidade. Yui rapidamente os parou e disse não. Em seu estado atual, ele só pode lançar uma bola de fogo por dia. Você só deve usá-lo em um momento crítico. Uma bola de fogo poderia salvar sua vida em um momento crítico. Então Yui Zong nunca permitiria que Shen Yao a usasse indiscriminadamente. Shen Yao rapidamente se acalmou e acenou com a cabeça, dizendo, eu sei. Yui olhou para Ji Qinggu e disse, Qinggu, como está sua recuperação de resistência? Sem a menor hesitação, ele disse para Yui, 6 pontos. Minha resistência máxima é de 12 pontos. É difícil recuperar e parece que meu corpo está muito cansado. Você fica aqui e assiste. Vou fazer uma pausa e depois sair rapidamente para pegar as chaves. Ji Qinggu fale em 5 minutos. Yui terminou de falar e então pegou uma Vitality Apple. Ele terminou de comer com algumas mordidas e deitou-se na cama com os olhos fechados. Fazer isso faria se recuperar melhor. Vendo Yui deitada na cama, Zhang Xuan com cara de bebê corou rapidamente e murmurou em voz baixa, essa é a minha cama. Yui estava muito cansado e com a cabeça apoiada no travesseiro, adormeceu rapidamente. Lá fora, aqueles zumbis batiam constantemente na porta do quarto. Além de Ji Qinggu, as outras garotas estavam todas amontoadas ao lado de Yui, assustadas e sem saber quando a porta iria quebrar. 5 minutos depois, Ji Qinggu empurrou Yui e disse, levante-se. 5 minutos se passaram. 5 minutos já? Isso é muito rápido. Yui abriu os olhos e disse com um sorriso levemente torto enquanto olhava para Ji Qinggu. Ele estava em intensas batalhas desde o início da tarde, porém, com a nutrição da Vitality Apple, sua resistência voltou a 11 pontos. Yui rapidamente saiu da cama, tirando a corda de montanhismo da mochila e amarrando-a em um poste seguro, depois soltando-a pela janela.
Se vocês não aguentam mais, podem escapar deste lugar. Yui disse para as garotas antes de abaixar rapidamente a corda. White Bones rapidamente seguiu o exemplo e baixou a corda atrás de Yui. Yui tinha acabado de pousar quando 4 zumbis cambalearam em sua direção vindos de lugares próximos. Com sua espada Tang na mão, Yui Zong rapidamente avançou e balançou a espada na cabeça do zumbi, decapitando-o instantaneamente. Sangue sujo respingou por toda parte. Grande espada. Enquanto decapitava outro zumbi, Yui Zong elogiou silenciosamente a espada Tang. A espada Tang era muito mais afiada que o cajado e exigia apenas metade da força antes de decapitar um zumbi, o que significa que agora ele poderia usar menos energia ao matar mais zumbis. Com o poder combinado de Yui Zong empunhando a espada Tang e os ossos brancos, eles rapidamente mataram os 4 zumbis e imediatamente se dirigiram na direção do escritório geral e do escritório de assuntos acadêmicos. Vendo Yui Zong emergir, o grupo de zumbis começou a se mover em sua direção, perseguindo-o. Capítulo 13. Procurando as chaves. Após seu ataque, mais e mais zumbis se reuniram atrás dele, tão denso que parecia extremamente assustador. Yui não se atreveu a ficar no mesmo lugar nem por um momento, ele e White Bones continuaram atacando, matando rapidamente os zumbis que estavam em seu caminho. Você nem teve tempo de coletar as moedas vitais que foram deixadas cair pelos zumbis. Você foi promovido ao nível 6, por favor, atribua os 2 pontos de estatísticas. Quando a espada de Yui cortou a cabeça de um zumbi, uma voz clara ecoou em suas mentes. Atribua 2 pontos a vigor. Yui sem hesitação, disse isso. Neste momento sua velocidade era muito superior à dos zumbis. O que mais lhe falta é a resistência e a capacidade de lutar contra zumbis por muito tempo. Uma pequena corrente fluiu para o corpo de Yui, fortalecendo-o mais uma vez. Depois de obter a atualização, Yui soltou um suspiro de alívio, continuando a correr em direção ao prédio da escola. Ao longo do caminho, com White Bones liderando, matando selvagemente qualquer um dos zumbis espalhados que ali entrassem. Uma pessoa e um esqueleto rapidamente abriram caminho em direção ao prédio da escola. Os principais membros da universidade eram em sua maioria estudantes. Nos arredores do gabinete geral, os zumbis tornaram-se poucos. Yui acabou de entrar no prédio quando 3 zumbis cambalearam em sua direção. Yui, brandindo sua longa espada na mão, decapitou brilhantemente o zumbi, fazendo sua cabeça voar. White Bones avançou rapidamente como uma flecha, com um golpe de machado cortando facilmente a cabeça do zumbi. Depois que a última cabeça do zumbi caiu no chão, um par de sapatos brancos saiu, caindo próximo ao corpo do zumbi. Yui rapidamente avançou para pegar os sapatos brancos. Calçado atualizado nível 1, agilidade mais 3. Usar este calçado aprimorado tornará suas ações mais ágeis. Durabilidade 20/20. Yui, recebendo a informação de seus sentidos, rapidamente pousou no par de calçados atualizados. Depois de calçar o par de sapatos brancos, ele sentiu como se seu corpo estivesse um pouco mais leve. A agilidade de Yui atingiu 14 pontos neste momento, 40% a mais que uma pessoa média. Yui juntando os sapatos atualizados com a cabeça de White Bones para frente. Ajuda! Salve-nos! Logo depois que Yui passou pelos escritórios comerciais da escola, vindo do departamento financeiro, ouviu-se um pedido de ajuda. Yui rapidamente moveu a cabeça em direção ao escritório financeiro para dar uma olhada. Ele viu 4 homens e uma mulher parados naquele escritório, um total de 5 pessoas. Se você confia em mim, então me siga. Yui deu uma olhada e disse para as pessoas dentro do departamento financeiro. Ele continuou correndo na direção do escritório geral. Neste nível, os únicos zumbis que sobraram foram os funcionários da escola. Seguir atrás dele basicamente não é perigoso. Agora que, Zhao Zhen, um homem de óculos, disse ao belo jovem ao lado dele, vestido com roupas de grife, com um visual elegante e moderno, segurando uma bengala de madeira. Zhao Zhen, olhando na direção de Yui, piscou algumas vezes imediatamente após tomar a decisão. Siga isso. Fique aqui, se ninguém nos resgatar, só morreremos. Zhao Zhen é uma pessoa muito decidida. Depois de tomar a decisão, ele rapidamente abriu a porta do escritório financeiro, saiu e olhou para fora. Incrível! Do lado de fora da porta, Zhao Zhen viu Yui com a espada Tang na mão. Entre algumas respirações, decapitou 2 zumbis. O resto das pessoas também seguiu atrás de Zhao Zhen e saiu correndo porta fora, imediatamente atrás de Yui. Muito forte. Quando um homem tão feroz foi escondido em nossa escola? Zhao Zhen, observando Yui decapitar os zumbis tão suavemente, ficou chocado. Zhao Zhen era o presidente estudantil da universidade, ele conheceu todos os homens influentes da universidade, mas nunca tinha visto Yui antes. Tão incrível! As pessoas que saíram correndo do escritório financeiro olharam para Yui matando facilmente os zumbis, que ficaram muito felizes. Enquanto seguirem esse homem feroz, suas chances de sobrevivência aumentarão muito. Yui correu para o escritório geral, permitindo que White Bones continuasse matando os zumbis à frente, quando ele entrou no escritório geral. Ao entrar no escritório geral, uma figura atarracada com rosto e corpo mordidos em vários lugares cambaleou em direção a Yui. Encontrei. Yui ficou muito feliz, ele reconheceu que esse homem gordo era o motorista do ônibus escolar, chamado Zhang Xiao. Ele deu um passo à frente, uma espada com toque frio cortou diretamente a cabeça de Zhang Xiao. Depois de matar Zhang Xiao, Yui calçou um par de luvas de borracha e revistou o cadáver, finalmente tirando um conjunto de 3 chaves. Com as chaves na mão, Yui rapidamente saiu correndo da sala e fugiu para fora. Neste momento, White Bones, brandindo seu machado de osso, matou todos os zumbis. O grupo de Zhao Zhen amontoou-se ao lado, observando silenciosamente tudo isso. Yui olhou para Zhao Zhen e disse com uma voz profunda: Estou indo para o dormitório feminino, você tem algum plano? O dormitório feminino deste escritório ficava a apenas algumas centenas de metros de distância, mas o cruzamento tinha muitos zumbis. Yui sozinho estava bem, mas com tantas pessoas ele não podia correr para o dormitório feminino. Zhao Zhen, olhando muito para Yui, disse: Colega, sou Zhao Zhen, o presidente estudantil da Universidade Yunhua.
Qual o seu nome, por favor? Yui disse, meu nome é Yui Zong. Zhao Zhen especulou. Por que você quer ir para o quarto da menina? Seus amigos estão aí? Yui olhou para Zhao Zhen e disse lentamente. Está bem. Há muitos zumbis no caminho que leva ao dormitório feminino, sozinho. Não consigo garantir a segurança de todos vocês. Havia 5 membros no grupo de Zhao Zhen, basicamente sem habilidades de combate, se corressem em direção ao dormitório feminino. Cerca de metade deles morreria pela mordida dos zumbis. Zhao Zhen disse rapidamente. Eu sei que ficaremos presos aqui precisando de ajuda. Yui, acho que você vai deixar esta escola. Antes de deixar esta escola, espero que você possa vir e nos levar com você. Contanto que você seja capaz de fazer isso por mim, eu retribuirei no futuro. Yui assentiu. Se eu tiver capacidade extra, voltarei. Finalmente vou lhe contar esta informação. Ao matar zumbis suficientes, você será capaz de subir de nível e se tornar mais forte. Depois de subir de nível, você pode ficar mais forte. Se você tiver coragem de lutar contra os zumbis, poderá se tornar mais forte e evoluir. Eu vou primeiro. Yui saiu depois de terminar a frase e saiu rapidamente. Zhao Zhen, você acredita nas palavras dele? Depois que Yui saiu, o cara de óculos perguntou a Zhao Zhen. Zhao Zhen olhou aos poucos para as mãos que seguravam a equipe novata e disse. Deve ser verdade. Caso contrário, não seria tão forte. Capítulo 14 Fugindo do campus. Ao ouvir a palavra de Zhao Zhen, os corações das 5 pessoas se moveram, mas ao pensar em uma batalha corpo a corpo com um zumbi, todos ficaram em silêncio. A luta corpo a corpo era muito perigosa, desde que os zumbis os arranhassem, eles seriam infectados e morreriam. A vida real e os jogos online são diferentes, as pessoas só têm uma vida, se estiverem mortas não há mais chance, não há ressurreição. Volte. Zhao Zhen hesitou por um longo tempo, finalmente disse lentamente aos outros 4 e entrou no escritório financeiro. Apesar de saber como se tornar mais forte, mas apostar com suas vidas, Zhao Zhen não estava mentalmente preparado para fazer isso. Os 5 restantes hesitaram e entraram no escritório financeiro. Se não estiverem encurralados, poucas pessoas estariam dispostas a arriscar suas vidas para escolher o caminho para se tornarem mais fortes. Saindo do departamento financeiro, Yui começou a acelerar totalmente em direção ao dormitório feminino. O grupo de zumbis cambaleou em direção ao local. Yui agarrou a espada Tang e esmagou o grupo de zumbis. Mesmo não tendo nenhum treinamento em artes marciais, mas com sua agilidade, nenhum zumbi poderia bloqueá-lo por um momento. Com a ajuda de White Bones, Yui decapitou 7 zumbis, rompeu os zumbis ao redor e voltou para o dormitório feminino. Yui subiu na corda e voltou para o dormitório feminino. Sim, você está de volta. Vendo o retorno de Yui, a linda garota com cara de bebê, Zhan Xuan, imediatamente se levantou, com um sorriso encantado no rosto. Além de Ji Qingwu, o resto das garotas sorriu e deu um suspiro de alívio. Yui não tinha saído há muito tempo, mas sob a ameaça dos zumbis que o cercavam, não havia sensação de segurança. Ji Qingwu também olhou para Yui e depois se aproximou, com aqueles grandes e lindos olhos olhando para ele. Você pegou as chaves? Na minha mão. Yui sentou-se na cama de uma das meninas, pegou uma garrafa de água e bebeu. Embora Yui tenha saído por pouco tempo, foi cheio de lutas intensas e ele também voltou correndo. Seu consumo de energia foi ótimo. Vamos. Quando sua resistência recuperou para 9 pontos, Yui se levantou e disse para 5 garotas no dormitório. Yui olhou para as 4 garotas e disse. Quando vocês descerem ao chão, vocês devem ficar atrás de mim e de Ji Qingwu. Não corra e não empurre ou empurre um ao outro. Devo dizer neste trailer que se vocês correrem por aí, não poderei salvá-los. Havia um grande número de zumbis lá fora. Se essas garotas encontrassem um grupo de zumbis, Yui não poderia salvá-los. Eu tenho. As 4 meninas acenaram com a cabeça educadamente neste momento, se não ouvissem, morreriam. Com sua declaração final, Yui baixou rapidamente a corda e logo alcançou o chão. Zhan Xuan se aproximou da corda, olhou para baixo e hesitou por um momento. Ela não era uma garota esportista. Mesmo que houvesse uma corda, ela não necessariamente conseguiria descer suavemente do 3º andar. Se você não for, deixe-me ir primeiro. Não perca seu tempo, Zhan Xuan. Wang Fang empurrou Xuan para o lado e baixou rapidamente a corda. Embora um pouco hesitante, Wang Fang cerrou os dentes e desceu. Shen Yao baixou a corda com habilidade, com mais suavidade em comparação com Wang Fang. Não é ruim. Yui a elogiou. Há poucas garotas que conseguem descer a corda assim. Shen Yao dá a impressão de ser uma espécie de beleza frágil, delicada e charmosa. Não acreditei que ela pudesse ser tão habilidosa. Shen Yao olhou para Yui e disse com segurança. Não me olhe assim, na verdade, sou uma beldade fitness que se exercita regularmente. Mas não tão grande quanto Qingwu. Yui sorriu e não disse nada. O Kai Xiao de cabelos curtos logo desceu da corda. Finalmente, Zhan Xuan mais uma vez se virou, cerrou os dentes e agarrou a corda descendo trêmulo. Em seguida, Wang Fang pediu. Apresse-se. Zhan Xuan, você é o único que sobrou. Embora não haja muitos zumbis perto do dormitório feminino, se elas saírem do dormitório, haverá muitos zumbis. Se fossem descuidados, seriam cercados e mortos. Instado por Wang Fang, Zhan Xuan acelerou o passo apressadamente, escorregou de repente e seu corpo caiu. Finalizado. Sentindo o vento uivando, Zhan Xuan sentiu desespero. Neste mundo, com uma fratura, a taxa de sobrevivência cairia drasticamente. Nesse ponto, Yui disparou como uma flecha, abraçando rapidamente Zhan Xuan, que estava caindo. Algumas centenas de quilos de corpo caindo do 2º andar do prédio. Mesmo que Yui tenha ficado mais forte, a colisão fez seu peito ficar apertado. Zhan Xuan saiu do abraço de Yui com uma pitada de rubor no rosto, ele agradeceu a Yui. Obrigado por me salvar, Yui. Nesse momento, Wang Fang sentiu ciúme ao ver essa cena. Esta menina é muito inteligente. Depois que as 4 garotas caíram, Ji Qingwu desceu rapidamente a corda. Justamente quando os 5 estavam prontos para sair, algumas meninas no 3º andar de repente colocaram a cabeça para fora da janela. As mãos segurando um pedaço de papel branco, no papel branco estava escrito: SOS, por favor, ajude-nos. Agora que? Você vai salvá-los? Zhan Xuan perguntou a Yui. As outras garotas olharam para Yui.
Seu coração também está muito confuso e se decidirem não salvá-los, ficarão com a consciência pesada. Mas se os salvarem, eles próprios estarão em perigo. Yui balançou a cabeça e disse sem rodeios. Não, já é difícil nos protegermos, temos que encontrar um lugar seguro. Depois disso, se tivermos capacidade disponível, poderemos salvá-los. Yui e Ji Qingguo têm que proteger as 4 meninas enquanto elas correm para o ônibus escolar, o que já é muito difícil, mas algumas meninas é demais. Vocês, meninas, se eu tiver energia sobrando mais tarde, vou salvá-las. Por enquanto, eles terão que se defender. Yui disse em voz alta a oferta anterior, depois olhou para 5 garotas e disse, vamos, Ji Qingguo, eu e White Bones avançaremos, deixarei esses 4 peixes na rede para você. Fique de olho nas 4 garotas. Depois de dizer isso, Yui e White Bones seguiram em direção ao ônibus escolar. Pressa, Ji Qingguo incentivou as 4 garotas. Todo mundo sabe que agora é um momento crítico. As 4 garotas seguiram fortemente atrás de Yui, correndo para frente. Ji Qingguo está circulando em torno das 4 garotas protegendo-as. Capítulo 15 Fuga. No quarto andar do dormitório, uma garota observou Yui proteger as 4 garotas e saiu. Com os olhos vermelhos, lágrimas caindo, ela cobriu a boca para não fazer muito barulho. Yui e Ji Qingguo, quando causaram a comoção ao entrar no quarto, fizeram barulho. Ver Yui trazendo um grupo de pessoas para escapar deu-lhe um vislumbre de esperança de escapar deste dormitório infestado de zumbis. Yui saindo, equivalia a tirar sua esperança de escapar, ele naturalmente não aguentava. Se as condições o tivessem permitido, ele teria desatado a chorar. Kiki, não chore. Ele disse que voltaria, certo? Uma garota de cabelos compridos aproximou-se de Lin Qi para confortá-la. Lin Qi disse em voz baixa, Zanli, mas é tão perigoso aqui que temo que ele não volte. Zanli disse confortavelmente, não se preocupe, esse cara é Yui Zong, eu conheço. Ele é um cara muito confiável. Ele disse que voltaria, provavelmente sim. Só precisamos esperar pacientemente. Lin Qi perguntou curiosamente, de verdade? Zanli, você o conhece? Zanlai deu uma risada. Claro, seus trabalhos são apresentados por mim. Então me conte sobre ele. Lin Qi perguntou pesadamente a Zanlai. Neste ambiente perigoso, ele precisava de algo novo para distrair sua atenção. Zanli trouxe Lin Qi e sussurrou para ele coisas que ela sabia sobre Yui. Bem, depois de deixar o dormitório feminino, Yui e White Bones não perderam tempo em direção ao ônibus escolar. As 4 garotas seguem logo atrás dele. Yui e seu grupo tinham acabado de sair quando os zumbis imediatamente cambalearam em direção a eles. Olhando para aqueles rostos, o corpo mordido e os zumbis quebrados, as 4 garotas ficaram assustadas, deixando suas pernas fracas, reduzindo sua velocidade. Nem todo mundo que observa o enxame de zumbis consegue permanecer calmo. Se Yui não tivesse matado tantos zumbis, ele definitivamente não estaria tão calmo. Corra mais rápido. Não pare. Ji Qingguo gritou. Os zumbis à frente foram mortos por Yui, mas a pressão foi maior para Ji Qingguo. A guarda das 4 meninas não foi uma tarefa simples. Se um zumbi passasse e as meninas não tivessem vontade de lutar, elas seriam mortas. Ao som de Ji Qingguo gritando, as 4 garotas ficaram com medo de frear, continuando em frente. Enquanto eles estavam correndo, de repente Zhan Xuan pisou acidentalmente em uma pedra e escorregou, caindo no chão. Wang Fang rapidamente passou por cima de Zhan Xuan, vendo Yui ainda correndo atrás dele. Cercada por zumbis, ela não queria se colocar em uma situação perigosa para Zhan Xuan. Ajude-me, ajude-me. Eu machuquei meu pé. Zhan Xuan lutou para se levantar, chorando alto, implorando às meninas que o ajudassem. Shen Yao hesitou, depois olhou para Kai Xiao. As 2 garotas imediatamente se aproximaram de Zhan Xuan e a ajudaram a se levantar. O trio avançou. Obrigado. Obrigado, Shen Yao, Kai Xiao. Zhan Xuan com o nariz vermelho, lágrimas caindo, disse. Somente no momento de crise você consegue ver quem é seu verdadeiro amigo e quem é falso. Zhan Xuan pesava quase 60 quilos com Shen Yao e Kai Xiao apoiando-a. A velocidade do trio não diminuiu muito, mas depois de 10 metros já estavam cansados e sem fôlego. Estou aqui. Você segue meu esqueleto. Rápido. Yui voltou da frente e pegou Zhan Xuan de Shen Yao e Kai Xiao. Em uma voz profunda, ele disse a eles. Tenha cuidado. Shen Yao e Kai Xiao deram um suspiro de alívio. Os dois olharam para Yui e disseram. Então os dois correram atrás de White Bones. Coloque isso e depois suba nas minhas costas. Yui entregou a mochila para Zhan Xuan. Depois virou as costas para ele e disse. Zhan Xuan rapidamente pegou a mochila e subiu nas costas de Yui. Zhan Xuan tinha acabado de subir nas costas de Yui quando sentiu seu corpo afundar. Se seu poder não tivesse aumentado várias vezes, com Zhan Xuan e a mochila cheia de suprimentos nas costas, seria muito difícil se mover. Segure firme. Se você cair, não posso fazer nada. Terminando de dizer isso, Yui respirou fundo e correu na direção do ônibus escolar. Zhan Xuan segurando Yui de perto, com as costas generosas e calorosas, sentiu uma sensação de segurança em seu coração aqui. Seria bom se ele fosse meu namorado. Neste momento, White Bones foi promovido ao nível 7, com sua condição física 60% superior à de uma pessoa média. Ele empunhou o machado abrindo caminho para os zumbis, espalhando os cadáveres por toda parte. O corpo de Yui se fortaleceu várias vezes, ele não é muito mais lento que as meninas, ele logo entrou correndo no ônibus escolar. Depois de entrar no ônibus, Yui colocou Zhan Xuan de lado, tirou as chaves e jogou-as em Shen Yao. Dirija rápido. Zhan Xuan, sentado nas costas de Yui, de repente sentiu uma sensação de perda em seu coração. Eu tenho. Shen Yao rapidamente colocou a chave do ônibus dentro e deu partida no ônibus. Vocês dois cuidem de Zhan Xuan. Yui olhou para Kai Xiao e Wang Fang e disse. Então ele se sentou no ônibus escolar, dando um longo suspiro de alívio. Uma série de combates ferozes, sua resistência é de até 6 pontos. Ele deve aproveitar cada minuto
minuto para descansar e recuperar o vigor, para poder enfrentar qualquer batalha possível. Kai Xiao acenou com a cabeça e virou-se para Zhang Xuan, enquanto Wang Fang apenas observava Zhang Xuan sem jeito. Há pouco, no momento de crise, ela não parou para salvar a amiga, mas preferiu fugir. Ji Qingwu sentou-se na frente de Yui, estendendo uma pequena mão branca e disse: água. Yui, com um sorriso irônico, tirou uma Coca-Cola de sua mochila e deu para Ji Qingwu. Para onde vamos agora? Vamos à minha casa? Depois de ligar o carro, Shen Yao olhou para Yui e disse: não, vá para o pequeno supermercado à frente. Precisamos primeiro conseguir os suprimentos. Sem suprimentos não conseguiremos sobreviver. Wang Fang, vem aqui um minuto e explique o processo de direção. Yui foi até Shen Yao, olhou para Wang Fang e disse: ele teve que aprender a dirigir e operar um veículo, para que mesmo sozinho, pudesse dirigir e escapar. Bem, Wang Fang ficou imediatamente feliz em ir para o lado de Yui e começou a explicar a função e o uso dos dispositivos. Na verdade, a parte mais difícil de dirigir eram as regras de trânsito. Como ligar o carro, parar, acelerar e frear não é difícil. Wang Fang dizendo tudo isso, Yui começou a entender muito. Mas é claro que, com as habilidades de direção de Yui Zong, ele seria apenas um assassino na estrada. Mas você aprende rapidamente como dar partida, parar e frear. Capítulo 16. Disputa. O ônibus escolar avançou, atropelado por inúmeros zumbis que atrapalharam. Yui, não estou nivelando. Não posso nivelar ao usar um veículo. Parece que é necessário entender as regras de como subir de nível. Yui olhou para os zumbis que foram derrubados voando. Havia até um zumbi com a cabeça aberta por ter sido atropelado. Não havia nenhuma bola de luz branca vindo dos cadáveres dos zumbis. Yui franziu a testa e pensou. Originalmente, Yui estava procurando veículos pesados e fortes, como MERS, rolos compactadores e outros veículos pesados que pudessem facilmente matar zumbis. Mas agora parece que o plano estava longe de ser eficaz. O ônibus escolar chegou rapidamente ao pequeno supermercado. Yui, Shen Yao espere aqui, pronto para ligar o ônibus. Wang Fang, Kai Xiao, vocês dois vêm carregar os suprimentos. Ji Qingwu e eu somos responsáveis por estar em guarda. Yui rapidamente fez o acordo e imediatamente pulou do ônibus. Ji Qingwu também saltou do ônibus com muita elegância. Wang Fang, Kai Xiao, seus dois olhos se entreolharam, desceram rapidamente do ônibus em direção ao pequeno supermercado. Wang Fang, sim. O supermercado está bloqueado. Wang Fang e Kai Xiao, antes de entrar no minimercado, descobriram que o minimercado estava bloqueado com todo tipo de entulho. Yui, White Bones, quebre aqui. E Yui apenas olhou para o pequeno supermercado e apontou o dedo para um poste no canto. White Bones balançou seu machado, o machado quebrando o poste no canto. Som bang, bang. Um som muito alto ressoou, incontáveis vidros quebrando e poeira caindo, revelando um grande buraco. Este pequeno supermercado está rodeado de vidros, não resistiu à força da destruição. Portanto, foi por isso que Yui não a escolheu como fortaleza até que a ajuda chegasse. White Bones balançando seu machado cortou severamente algumas vezes, depois ao redor do pequeno supermercado, vidros quebrados por todo o chão. O supermercado lá dentro ficou completamente exposto a todos os olhares. Shen Gang, sim, é você? Ao mesmo tempo, ouviu-se um som de surpresa vindo de Shen Gang no supermercado. Shen Gang, San Yu e Wang Xuan logo os três apareceram. San Yu, Ji Qingwu. Olá, meu nome é San Yu, sou um estudante do 3º ano. Ao ver Ji Qingwu, os olhos de San Yu brilharam intensamente e ele rapidamente se adiantou para se apresentar. Ji Qingwu olhou mais para San Yu e disse levemente: Ji Qingwu, olá. Shen Gang neste momento veio para o lado de Yui, olhou para o ônibus escolar e suspirou apaixonadamente. Shen Gang, sim, você é realmente incrível. Ele trouxe o ônibus escolar para cá. Yui ignorou Shen Gang, mas caminhou em direção a Kai Xiao e Wang Fang, com uma voz profunda ordenada. Yui, vá buscar os suprimentos priorizando água e comida. Kai Xiao e Wang Fang entraram rapidamente no supermercado e começaram a carregar suprimentos. San Yu vendo Yui ordenando os dois, deu um passo à frente, acusando-o. San Yu, sim, você não é um cavalheiro. Como você pode permitir que as meninas façam esse tipo de trabalho pesado? Você é um homem, não deveria ser mais proativo na movimentação de suprimentos? Agora que vocês, meninas, estão fazendo esse trabalho pesado enquanto descansam aqui, não sabem que é uma pena? Wang Fang e Kai Xiao, as duas pessoas pararam imediatamente e olharam para Yui. Yui deu uma olhada em Wang Fang e Kai Xiao e disse com desdém: Yui, esse é um assunto do nosso grupo, você é um estranho e deveria calar a boca imediatamente. Se você acha que o que estou fazendo é inapropriado, pode sair agora, não vou impedi-lo. Wang Fang e Kai Xiao, se vocês acham que foi errado, então podem ficar aqui e se dar bem com os três. Kai Xiao com um olhar de desprezo para San Yu disse: Kai Xiao, San Yu, você deveria calar a boca. Yui, para nos tirar de lá, não sei quantos zumbis ele teve que matar. Ele também é uma pessoa e vai se cansar. Não podemos lutar diretamente contra zumbis, mas ainda podemos fazer trabalhos braçais. Se você tiver habilidade, então mate os zumbis. Terminando de falar, Kai Xiao entrou no supermercado e continuou carregando mantimentos. Wang Fang olhou ridiculamente para San Yu, entrando no supermercado. Em sua opinião, San Yu neste mundo, se não deixasse de ser uma criança mimada, não sobreviveria por muito tempo. O rosto de Shen Gang empalideceu e ele olhou para Yui. Shen Gang, sim, você não quer nos tirar daqui com você? Yui olhou para Shen Gang e disse friamente: Yui, claro, quando eu perguntar se vocês estão dispostos a me ajudar a pegar o ônibus escolar ou ficar aqui e esperar por ajuda. Você não quer esperar aqui e esperar que os militares te resgatem? Então você pode esperar lentamente por eles. Acho que o governo deveria poder enviar alguém para resgatar vocês, os sobreviventes. Este meu veículo é muito pequeno, não para muitas pessoas. Não querendo contribuir, não querendo correr riscos, mas querendo dividir os frutos do trabalho, esse é o tipo de pessoa que Yui mais odeia. Principalmente San Yu, uma criança mimada, não entendia isso. O rosto de San Yu estava completamente pálido, ele gritou bem alto: San Yu, como pode haver alguém tão egoísta? Não deveríamos ajudar uns aos outros?
Se eu quiser seguir em frente, o que você vai fazer? O ônibus escolar não é seu, é propriedade da escola. Depois de terminar, Sanyo correu em direção ao ônibus. Yui imediatamente deu um passo à frente e deu um tapa no rosto dele. Sanyo caiu no chão com o rosto inchado. Yui olhou para Sanyo com desgosto, com uma voz profunda gritou. Yui, não existe um único ônibus escolar. Se você quer um ônibus escolar, vá buscá-lo na boca daqueles zumbis. Tirei esse ônibus escolar da boca dos zumbis, você não contribuiu em nada. Não vou deixar você entrar nesse ônibus, desapareça. Junto com as palavras de Yui, White Bones avançou com o machado como um raio golpeado na frente de Sanyo. O vento forte do machado assustou Sanyo, deixando seu rosto branco de medo. Vendo White Bones ao lado de Yui, Shengang, Wang Xuan e Sanyo ficam com medo de dizer qualquer coisa. O mundo de hoje mudou, chamar a polícia não funciona mais, você não conseguirá ajuda adicional. Yui, Ji Qingwu, fique de olho neles. Vou travar uma batalha feroz. Diga-lhes para agirem rapidamente, não temos muito tempo. Yui olhou para o trio, olhou para Ji Qingwu e disse. Já um grupo de zumbis vinha da frente da escola. Atraídos pelo som do motor do ônibus escolar, eles cambalearam. Ji Qingwu sacudiu a equipe novata na frente do trio e disse a Yui. Ji Qingwu, deixe este lugar comigo. Tenha cuidado. Depois Yui e White Bones saíram correndo do ônibus escolar. Depois de atacar o grupo de zumbis, Yui parecia um tigre, com a espada Tang na mão cortando as cabeças dos zumbis, decapitando-os um por um. White Bones balançando seu machado, matando os zumbis como se estivesse colhendo vegetais, como se estivesse livre. Bolas de luz branca fluem para White Bones e o corpo de Yui sem parar. Capítulo 17 Fique forte. Shengang, tão incrível, é ainda mais forte. A visão de Shengang é boa, com um olhar ele percebeu que Yui estava diferente do que era algumas horas atrás, que ele era mais forte. Yui, a maçã da vitalidade. Yui matou 5 zumbis, de repente na frente dele, a Vitality Apple caiu de um zumbi. Ele ficou muito feliz e rapidamente pegou a maçã e colocou no bolso. Depois de matar mais 2 zumbis, Yui e White Bones recuaram. O número de zumbis era muito grande, a matança era interminável. Mesmo sendo fortes, na verdade existem apenas 2 deles, eles não conseguem parar o grupo de zumbis por muito tempo. Yui, você está bem? Yui correu rapidamente em direção ao ônibus escolar, perguntando a Ji Qingwu. Ji Qingwu apontou para o trio e olhou para Yui e disse. Ji Qingwu, bom, eu deixei você ajudar a transportar os suprimentos. Em troca, nós o levaremos para um lugar seguro. Yui olhou para o trio, observando-os carregar um monte de pacotes e colocá-los no canto do ônibus. Ao ver Yui entrar no ônibus, o trio olhou para ele sem ousar dizer nada. Nessa época o ônibus escolar estava cheio de pacotes de diversos suprimentos. Wang Fang e Kai Xiao estavam ofegantes sentados em seus assentos. Nunca haviam trabalhado tanto antes. Yui disse em voz alta. Yui, rápido dirija. Shen Yao pisou no acelerador. O ônibus acelerou, passando por cima de todos os zumbis à frente. O ônibus escolar saiu correndo da escola, todos assistindo a cena na rua. Nas ruas em todos os lugares, ouvia-se o barulho de zumbis, carros que não estavam estacionados na estrada, batendo nas laterais das lojas. Até mesmo alguns restaurantes estavam em chamas, a loja inteira em chamas, a fumaça subindo para o céu. O ônibus escolar acabou de sair da escola. Logo havia uma horda de zumbis incríveis em direção a eles. Eles foram atraídos pelo som do motor do ônibus escolar. Houve um brilho estranho nos olhos de Shen Yao, e ele dirigiu ferozmente o ônibus escolar em direção aos zumbis e passou correndo por eles, enviando zumbis voando por toda parte. Yui viu as hordas de zumbis na rua e pensou. Yui, felizmente pegamos o ônibus escolar, caso contrário não conseguiríamos passar. As hordas errantes de zumbis estão por toda parte nas ruas. Mesmo Yui e White Bones não conseguiram passar pelas ruas. O trio Shengang olhou para as ruas cheias de zumbis. Seus corações estavam cheios de medo, como se o mundo inteiro estivesse cheio de zumbis e não restasse uma única pessoa. Antes as pessoas andando nas ruas eram como formigas andando. Agora além de zumbis eram apenas mais zumbis. Shen Yao dirigiu o ônibus escolar a toda velocidade, passando por incontáveis zumbis em direção ao Garden District. A alteração do mundo ocorreu à tarde, horário em que a maioria das pessoas não estava em casa no Garden District. Mesmo em casa, eles ficavam no quarto e poucas pessoas ficavam do lado de fora. Shen Yao, depois de dirigir até a comunidade de Garden District, atropelou uma pilha de zumbis e parou em um prédio de apartamentos. Abrindo a porta, White Bones saiu do ônibus, balançando seu machado fazendo voar uma cabeça de zumbi. Yui também desceu, balançando sua espada Tang, ele decapitou um zumbi. Ji Qingwu, saia. Ji Qingwu olhou para os alunos no ônibus e disse. As 4 meninas e o trio saíram rapidamente do ônibus. Fora desta comunidade não havia muitos zumbis, apenas alguns, e eles logo foram mortos por Yui, White Bones e Ji Qingwu. Os 7 alunos observaram o trio se livrar facilmente dos zumbis. Yui, dê-me as chaves. Depois de se livrar dos zumbis, Yui se aproximou de Shen Yao, estendendo a mão e disse. Shen Yao rapidamente pegou um punhado de chaves e entregou a Yui. Depois que Yui pegou as chaves, ele rapidamente abriu a porta de aço trancada do apartamento. Logo após a porta de aço se abrir, 4 zumbis cambalearam em direção a eles de dentro da porta de aço. Os 7 alunos que viram os zumbis dilacerados e mordidos ficaram com muito medo e deram um passo para trás. Quase ninguém sabe sobre Resident Evil. Desde que sejam mordidos por um zumbi, eles se transformariam em um. Eles não queriam se tornar zumbis. White Bones, brandindo seu machado como um redemoinho, avançou em direção aos zumbis, em um breve momento decapitando 3 zumbis e fazendo suas cabeças voarem. O corpo de Yui, ligeiramente curvado, com a espada de baixo para cima, decapitou diretamente a cabeça de um zumbi e a fez voar. Yui olhou para todos, disse algo e imediatamente correu para o prédio com White Bones. Yui, carregue os suprimentos e suba. Vou limpar todos os zumbis. Rápido, não se esqueça. Ji Qingwu, deixo você com sua segurança. Pegue as escadas. Ji Qingwu, ok.
Ji Qinggu acenou com a cabeça em resposta. O apartamento de Shen Yao ficava no 5º andar. Yui e White Bones seguiram as escadas. Em cada andar eles rapidamente limparam a escada de zumbis. Depois de matar 12 zumbis, os zumbis foram eliminados da escada até aquele andar. Yui abriu a porta do apartamento de Shen Yao e ordenou a White Bones. Yui, White Bones, suba imediatamente as escadas e elimine os zumbis que encontrar em cada andar. Recebendo a ordem de Yui, White Bones arrastando seu grande machado, correu escada acima e começou a eliminar os zumbis dentro do prédio. Yui então entrou na sala, sentou-se no sofá, deu um grande suspiro e começou a descansar. Hoje, lutando até o fim, seu corpo estava muito exausto. Se ele não fosse forte, ele não teria sido capaz de aguentar. Neste momento, a sua resistência caiu para 4 pontos. Depois de se sentar, não queria levantar-se. Um após o outro, o grupo de Shen Yao rapidamente transferiu os suprimentos do ônibus para a sala. Depois que o grupo de Shen Yao entrou, Yui olhou para eles, sem nenhum movimento, estava muito exausto e não se importava em ser um cavalheiro. Logo, sob o esforço do grupo de 6 pessoas que transportava, o apartamento rapidamente se encheu com uma variedade de suprimentos. Eles continuam transportando os suprimentos até a noite, depois que os 7 que transportam todos os suprimentos para o apartamento terminarem. Depois de fechar a porta, todos ficaram muito aliviados. Yui, vou revistar o prédio. Com sua resistência de até 7 pontos, Yui levantou-se do sofá, olhou para Ji Qinggu e disse: Ji Qinggu, tenha cuidado. Ji Qinggu disse a Yui que também estava muito cansado, precisando de um bom descanso. Wang Fang, tenha cuidado. Wang Fang também disse. Yui acenou com a cabeça e saiu rapidamente. Capítulo 18 Luvas de couro branco. Yui se levantou e saiu da sala. Yui, não há moedas vitais. Por que é isso? Será que depois de um tempo, algo que não pertence a este mundo irá desaparecer? Yui subiu as escadas. Ao longo do caminho havia cadáveres de zumbis por toda parte, mas não havia nenhuma moeda negra de vida perto de seu corpo. Isso o fez franzir a testa. Hesitando um pouco, Yui pegou uma moeda salva-vidas e jogou-a no chão e olhou para ela. Depois de 20 minutos, a moeda preta da vida se transformou em fumaça preta e desapareceu no ar. Yui franziu as sobrancelhas pensando. Yui, claro, os itens que não existem neste mundo, se saírem do corpo do dono, desaparecerão em 20 minutos. Yui examinou a área subindo, vendo apenas cadáveres de zumbis por toda parte. Todos os corpos que viu foram mortos por ossos brancos. Este prédio tem 8 andares. A inspeção de Yui não encontrou nenhum zumbi à frente. Todos os zumbis foram mortos por ossos brancos. White Bones, devido a todos os combates, avançou para o nível 8. Ele agora era 70% mais forte que um humano médio. No 8º andar, Yui foi direto até a porta de um apartamento. Yui, tem alguém lá dentro? Se estiver, por favor me diga, irei embora imediatamente. Se você não responder, usarei a força para entrar. Não houve movimento lá dentro. Yui, ossos brancos, faça isso. Yui pediu ossos brancos. White Bones com seu machado do tamanho de uma cabeça humana bateu na porta, abrindo um buraco profundo, lascas de madeira voando para fora. Mais vários golpes do machado e a porta foi rapidamente derrubada. A porta mal se abriu. Do lado de fora da sala, um pequeno zumbi com rosto rasgado e mordido. Um zumbi masculino de meia idade e uma zumbi feminina cambalearam em direção a Yui e White Bones. Yui, ataque-os! Yui gritou com um golpe de sua espada. Ele decapitou o zumbi masculino de meia idade, explodindo sua cabeça. White Bones com um soco cruel, como se fosse um tanque, atingindo a garota zumbi e a zumbi feminina, derrubando os 2 zumbis no chão. Yui se aproximou, cortando a cabeça da garota zumbi. Yui, segure-a! White Bones estava prestes a matar a zumbi feminina quando recebeu a ordem de Yui. Ele só podia usar sua mão ossuda para segurar a zumbi feminina. Yui cortou, cortando a cabeça do zumbi. Logo depois que a cabeça do zumbi foi cortada, uma caixa de tesouro branca caiu. Os olhos de Yui brilharam. Ele rapidamente o pegou e abriu. Uma luz branca brilhou. Luvas de couro branco gravadas com runas apareceram na frente dele. Luvas de couro branco nível 1. Depois de equipar mais 2 de força, pode resistir a ataques de monstros abaixo do nível 5, durabilidade 10. Yui rapidamente calçou as luvas de couro branco. Logo, sentindo um calor fluindo por seu corpo, sua força aumentou. Yui procurou um pouco no quarto. Não encontrou nenhum zumbi e caminhou em direção a outro apartamento. A sala foi fortemente danificada por Yui com os zumbis decapitados. Yui, tem alguém lá dentro? Por favor, diga-me e irei embora imediatamente. Se você não responder, eu entrarei. Homem, pronto. Não quebre minha porta. Por favor, saia imediatamente. No 3º andar do prédio ouviu uma voz de homem. Yui, sem hesitar, saiu imediatamente em direção ao térreo. O prédio de 8 andares, cada andar com 4 apartamentos, Yui descobriu que havia 6 famílias que ainda estavam vivas, mas todos estavam cautelosos com ele. Ele apenas falou com eles e foi imediatamente expulso. O mundo hoje se transformou, o lar é o único lugar seguro. Todos com estranhos têm muita cautela. Yui destruiu todo o apartamento que não tinha ninguém e o limpou, conseguindo avançar para o nível 7. Você foi promovido ao nível 7, por favor, aloque os 2 pontos de estatísticas. Quando Yui matou todos os zumbis no 6º andar, uma voz soou em sua cabeça. Yui hesitou um pouco antes de fazer sua escolha. Yui, atribua 1 ponto a vigor, 1 ponto a agilidade. Depois de matar todos os zumbis do prédio, Yui arrastou o cadáver exausto para o apartamento de Shen Yao. Shen Yao, sim, você está de volta. Ao ver Yui retornar, as meninas imediatamente sorriram de alegria, ficaram preocupadas que ela morresse na boca dos zumbis, mais preocupadas ainda que ela iria embora para sempre. Shen Yao, sim, preparei o jantar para você. Shen Yao pegou uma tigela grande e fumegante de macarrão coberto com carne e presunto para Yui, sorriu e entregou a tigela para Yui. O cheiro de comida chegou ao seu nariz. A tigela cheia de carne e presunto, o cheiro chegando ao seu nariz enquanto seu estômago roncava alto, a comida era muito tentadora. Yui, isso é água da torneira? Yui pegou a tigela de macarrão instantâneo, controlando sua fome gananciosa, olhou para Shen Yao e perguntou. Shen Yao entendeu as preocupações de Yui e respondeu rapidamente.
Shen Yao, não. É água limpa. Yui pegou a tigela de macarrão instantâneo e começou a comer ansiosamente. Ele estava com muita fome. O macarrão instantâneo que eu comia não era tão delicioso. Wang Fang olhou para Yui pensando com pesar. Wang Fang, por que não pensei nisso? Se eu fizesse isso apenas por ele, isso não aumentaria sua afeição por mim? Yui, Ji Qingwu, você quer deixar esses 3 caras no grupo? Depois do jantar, Yui descansou um pouco, olhou para o trio e depois disse para Ji Qingwu. As 4 meninas já eram desajeitadas. Se somarmos com os 3 meninos incompetentes, mesmo com Ji Qingwu é muito difícil, com esgrima primorosa. É impossível protegê-las bem. Yui não queria proteger o trio que só sabe reclamar e não está disposto a contribuir. Ele ainda tem muito que fazer. Nesse momento o trio ficou tenso, olhando para Ji Qingwu. Neste mundo, sem gente forte para protegê-los é impossível sobreviver. Ji Qingwu está pensando silenciosamente. Shen Gang disse a Ji Qingwu muito seriamente. Shen Gang, Ji Qingwu, agora olhe para este mundo, não deveríamos ajudar uns aos outros e sobreviver juntos? Por favor, deixe-nos ficar e nós protegeremos você. Capítulo 19, Wang Xuan se junta. Ji Qingwu não respondeu, mas perguntou a Yui. Yui, por que você quis eliminar todos os zumbis nos apartamentos? Na sala, os outros olham para Yui. Yui disse lentamente, acho que esses zumbis irão evoluir. Atualmente eles estão apenas no nível 1, mas acho que nem sempre será assim. Se continuarem a evoluir, tornar-se-ão mais perigosos. Se esses zumbis fossem exatamente assim neste nível, contanto que os seres humanos tivessem uma base sólida, eles poderiam facilmente destruir completamente os zumbis e mais uma vez restaurar a ordem. Sanyo parecia um pouco pálido e respondeu, de jeito nenhum. Nos programas de TV, os zumbis não são assim? Como eles podem evoluir? Sanyo pode ver o mundo que existe hoje. As ruas estão cheias de zumbis, nem mesmo uma sombra de vivos. Se esses zumbis evoluíssem, seria difícil destruí-los e restaurar a ordem. Yui teve um vislumbre de Sanyo e disse levemente, eu apenas declarei minha especulação, não necessariamente a verdade. Shen Yao interrompeu, perguntando preocupadamente, Yui, você precisa ir? As meninas olharam para Yui. Eles viram a força de Yui, sem sua proteção, seu futuro é sombrio. Mesmo que haja muitos suprimentos no apartamento, um dia eles acabarão. Se Yui se for, eles não saberão como será seu futuro. Yui olhou para Shen Yao e disse sinceramente, tenho que encontrar meu melhor amigo. Depois de encontrar meu melhor amigo, quero ir um pouco para casa. Só podemos ficar juntos por alguns dias. As meninas do dormitório de Shen Yao eram muito bonitas, especialmente Shen Yao e Ji Qingwu, eram as mais bonitas da escola. Para Yui, porém, seu melhor amigo e seus pais são as pessoas mais importantes. Ele não pode simplesmente ficar aqui e proteger essas garotas. Ao ouvir o que Yui disse, ao lado de Ji Qingwu, os olhos das garotas estavam escuros, cheios de uma camada de névoa. Ao mesmo tempo, Wang Xuan, que estava em silêncio, disse de repente, sim, deixe-me ir com você. Quero te seguir, seja para encontrar seu melhor amigo ou para ir até sua casa. Talvez você precise de uma pessoa para dirigir. Eu também posso fazer todos os tipos de trabalho físico pesado sem combate que você possa me dar. Yui olhou para Wang Xuan e perguntou, tem certeza que quer me seguir? Minha família mora na cidade de Nanning, no sul. Não é perto daqui, não sei que tipo de perigo encontraremos. Como eu disse, se acertei, esses zumbis devem estar evoluindo, principalmente porque não sabem que tipo de perigo está escondido. As garotas que estavam saindo com Yui ficaram em silêncio. A cidade de Nanning fica muito longe daqui. O que o mundo se tornou ninguém sabe. Eles não estão preparados para passar por esse perigo. Wang Xuan disse com segurança, decidi ir com você. Bem, Yui assentiu, permitindo que Wang Xuan se juntasse à sua equipe. Yui também precisa de alguém que o ajude a dirigir os veículos, transportando suprimentos, para que ele fique livre da logística e possa se concentrar na luta. Wang Xuan e eu. Você vai deixar os dois te seguirem também? Yui apontou para Shen Gang e San Yu, enquanto perguntava a Ji Qingwu. Ji Qingwu olhou para a dupla Shen Gang e San Yu. Com aquela voz sedutora, ela disse enfaticamente. Shen Gang e San Yu, vocês dois estão seguros agora. Eles pegarão suas provisões e partirão. Mais uma pessoa, a demanda por suprimentos exercerá mais pressão sobre os outros. Além disso, as garotas aqui são lindas. O mundo começou a entrar em colapso. A lei e a ordem não são muito aplicadas. Ji Qingwu não tinha certeza se esses caras não eram pervertidos. O rosto de Sanyo empalideceu e ele gritou alto. Por que vocês são assim? Meu pai é responsável pelo distrito de Jianan. Todos ergueram as sobrancelhas, porque o mimado Sanyo franziu ainda mais a testa. Wang Fang, com um sorriso desdenhoso, disse sarcasticamente. E o seu pai? Ele te contou que mandou alguém para te salvar? Vamos, saiu. Shen Gang balançou a cabeça, puxando San Yu, pegou 2 sacolas grandes de suprimentos e saiu. Ele não queria ficar aqui e ser humilhado. Lendo o instinto de Yui, White Bones deu um passo em direção a San Yu. Espera por mim. San Yu, vendo White Bones balançando seu machado, ficou com medo. Imediatamente pegou 2 grandes sacos de suprimentos e saiu correndo. Quando Shen Gang e San Yu terminaram de sair, Kai Xiao deu um passo à frente e fechou a porta com força. Onde vou dormir esta noite? Yui perguntou a Shen Yao quando a porta foi fechada. Me siga. Shen Yao olhou para Yui e sorriu docemente, conduzindo-o para o quarto principal. Entrando neste quarto principal, cheio de uma leve fragrância, 6 ou 7 bichinhos de pelúcia na cama, limpos e recolhidos. O quarto cheio de feminilidade apareceu diante dos olhos de Yui. Os olhos de Shen Yao brilharam timidamente, olhando para Yui e ele disse, este é o seu quarto. Era o quarto de Shen Yao. Foi a primeira vez que ele trouxe um menino para seu quarto. White Bones, fique alerta, não deixe ninguém entrar na sala.
Yui emitiu uma ordem, deitou-se na cama grande e imediatamente adormeceu. Hoje eu estava muito exausto. Shen Yao viu que Yui nem tirou a roupa e se deitou em sua cama branca e limpa. Ela se sentiu um pouco chateada, mas ao ver White Bonnie se aproximando com seu machado, ela imediatamente saiu do quarto. Com a existência do esqueleto especial nesta sala, ao lado de Ji Qingwu, todos ficaram com medo. Às 7 da manhã seguinte, Yui deitado na cama abriu os olhos e sempre acordava todos os dias às 7 para fazer exercícios e ir para a aula. O sono é a maneira mais eficaz de recuperação. Yui abriu os olhos e viu que sua resistência havia sido completamente restaurada. Yui abriu a porta do quarto e entrou na sala. No sofá da sala, Wang Xuan dormia profundamente. Levantar, eu tenho algo a dizer. Yui imediatamente foi para os outros 2 quartos, batendo na porta enquanto dizia em voz alta. Capítulo 20 Procurando por Xi Yang. Sob a insistência de Yui, junto com Ji Qingwu, as 4 garotas demoraram cerca de 10 minutos antes de sair, reunindo-se na sala de estar. Yui olhando para Ji Qingwu com uma voz profunda disse, Ji Qingwu, estamos seguros aqui por enquanto. De acordo com o acordo entre nós, você poderia vir comigo encontrar meu melhor amigo hoje? Ji Qingwu disse levemente, sim. Yui também disse, e vocês? Você vai ficar aqui ou vai lutar comigo? Devemos deixar claro com antecedência que a luta de hoje será mais intensa do que ontem. Além de Wang Xuan, as outras garotas ficaram em silêncio. Ao lutar contra zumbis com apenas um arranhão você será infectado e se tornará um deles. Nem os homens têm coragem de lutar, muito menos as meninas. Ao mesmo tempo, os olhos de Shen Yao brilharam com firme determinação. Eu lutarei com você. Eu também quero ser mais forte. Shen Yao, assim como as garotas normais, também tem medo de lutar contra zumbis, mas ficou muito claro para ela que neste mundo a pessoa mais capaz é confiar em si mesma. Mesmo que haja um forte desejo de depender de alguém, você ainda precisa mostrar o seu valor. Wang Fang piscou várias vezes e disse, vou ficar aqui para cuidar de Zhan Xuan. Ela ainda não está bem, ainda precisa de alguém que cuide dela. Mesmo se eu fosse, seria um incômodo. Um pouco hesitante, Kai Xiao também disse, também ficarei aqui e cuidarei de Zhan Xuan. Yui então disse, bom, eles têm que fechar a porta, exceto nós, não podemos deixar ninguém entrar. Terminando de falar, Yui saiu da sala. Ji Qingwu, Shen Yao e Wang Xuan seguiram atrás de Yui e saíram. Acompanhado por um som alto de motor, Shen Yao dirigiu o ônibus escolar para fora. Nas ruas, zumbis vagam por toda parte, como se um ônibus escolar passasse por ali. Esses zumbis imediatamente cambalearam em direção ao ônibus escolar. Conforme os zumbis se aproximavam, assim como um tanque, o ônibus escolar atingiu os zumbis e os fez voar. Shen Yao, enquanto dirigia, disse a Yui, sim, resta apenas meio tanque de gasolina para usar. Yui perguntou, é o suficiente para chegar à Universidade Zonghai e depois ao posto de gasolina em Jianan? Shen Yao estimou com segurança, não há problema. Yui disse rapidamente, então vá primeiro para a Universidade Zonghai. Shen Yao acenou com a cabeça e dirigiu o ônibus escolar em direção à Universidade Zonghai. Ao contrário da Universidade Yunhua, a Universidade Zonghai é uma escola de primeira classe do país. Muitas celebridades surgiram dela e está entre as universidades mais famosas. A Universidade Zonghai também é muito animada, não importa que horas sejam, há pessoas indo e vindo. Portanto, o número de zumbis é várias vezes maior do que em outras regiões. Shen Yao dirigiu até esta área, vendo vários zumbis fervilhando, o ônibus escolar logo foi cercado. Ao ouvir o motor do ônibus escolar, os zumbis cambalearam. Shen Yao cerrou os dentes e perfurou os zumbis. Os zumbis, um após o outro, foram atropelados, com um fluxo contínuo de impactos. Se fosse um carro comum, naquele momento teria sido bloqueado pelos zumbis e engolido pelo enxame. Derrotando incontáveis zumbis, o ônibus escolar finalmente chegou à Universidade Zonghai. Ji Qingwu olhou para Yui e perguntou, onde está seu melhor amigo? O campus é tão grande, você sabe onde fica? Yui respondeu rapidamente, a biblioteca, a piscina, o dormitório masculino, a academia e o supermercado. Se ele ainda estiver vivo, deveria estar em um desses 5 lugares. Wang Xuan perguntou curiosamente, Yui, qual é o nome do seu melhor amigo? Esta é a Universidade Zonghai, em comparação com a Universidade Yunhua, tem muito mais zumbis. Este lugar, mesmo que seja Yui, entrar nele é um grande risco. Wang Xuan tem inveja do melhor amigo de Yui, por ter um amigo como Yui que arriscaria sua vida para salvá-lo. Yui com uma risadinha, o nome dele é Xi Yang, ele é um dos meus melhores amigos. Entre a conversa, Shen Yao foi até o pequeno supermercado da Universidade Zonghai. Você fica aqui, eu vou dar uma olhada. Yui disse então rapidamente com White Bones correu. Ao redor do pequeno supermercado havia mais de 10 zumbis. Eles rapidamente se aproximaram e cercaram a dupla. Yui olhou para os mais de 10 zumbis e junto com White Bones, atacou-os. Nesse momento Yui não era mais um garoto normal que ficava cheio de medo ao enfrentar os zumbis no dormitório. Após luta e fortalecimento contínuos, a força de Yui aumentou muito. Yui e White Bones correram para o grupo de zumbis, imediatamente decapitando os zumbis como se fossem folhas de grama, eliminando facilmente os zumbis que estavam em seu caminho. Nesse momento, um elegante flash de cabelos negros ao lado de Yui, Ji Qingwu estava correndo em direção ao grupo de zumbis e começou a lutar. O trio trabalhando junto rapidamente acabou com o grupo de zumbis. Yui olhando para Ji Qingwu disse, obrigado. De nada. Deixe este lugar comigo, vá dar uma olhada. Ji Qingwu disse, então correu em direção aos zumbis ao lado. Shen Yao, dirigindo o ônibus escolar, atropelou um grande número de zumbis, mas ainda assim um grande número de zumbis se dirigia ao ônibus escolar. Ji Qingwu deve eliminar os zumbis ao redor do ônibus escolar, caso contrário, eles serão cercados. Yui chegou ao pequeno supermercado e gritou bem alto, tem alguém aí?
Alguém diga alguma coisa. Do supermercado veio um som de surpresa. Tem gente aqui. Você está aqui para nos salvar? Yui gritou bem alto. Xiang, você está aí? Eu sou Yui Zong. Yui gritou 2 vezes seguidas, mas dentro do supermercado não houve resposta. A porta do supermercado logo se abriu, 4 homens e 3 mulheres saíram de dentro. Um cara de óculos, que parecia gentil, perguntou a Yui, você está aqui para nos salvar? Yui olhou para os 4 homens e 3 mulheres e disse, lamento desapontá-los, estou aqui para encontrar meu amigo Xiang. Se você quiser sair daqui, eu posso te levar. Mas depois de sair daqui, todos vocês terão que depender de si mesmos no futuro. Há zumbis lá fora, você fica aqui e há água e suprimentos para apoiá-lo. Mas quando você sair daqui, só uma pergunta sobre comida vai te deixar louco. Yui, para viver neste mundo apocalíptico, encontrou muitas dificuldades. Se ele trouxesse essas pessoas com ele, apenas se preocupar com seus problemas alimentares iria dificultar mais as coisas para ele, sem falar em tentar ficar mais forte. Depois de ouvir as palavras cruéis de Yui, as 7 pessoas ficaram atordoadas e confusas. Mas de repente uma garota de cabelo curto disse, eu sei onde está Xiang, eu posso te dizer, mas você tem que me levar com você. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.